Muito boa tarde, pessoal do Papo Negócio. Estamos aqui para mais um sábado com vocês. E hoje não deixa de ser um sábado especial. Já passamos o Natal, né, Vanessa? No nosso último episódio, foi um episódio antes do Natal. Desejamos Feliz Natal. E foi um Natal, graças a Deus, maravilhoso. Deus abençoou. E agora vem o Ano Novo, né? E estamos aqui com pessoas que vão contar, Vanessa, um pouco da sua história. São pessoas maravilhosas que o Papo Negócio teve a oportunidade de conhecer. Lembrando que a gente trabalha em oferecimento da AGE, Associação dos Jovens Empresários do Amazonas. Também queremos mandar um abraço para o nosso podcast irmão, que é o Mais Monkey Podcast. Abraço para o Kelvin, abraço para o Rodrigo, tá? Para o João do Mídia Cabocla. São grandes parceiros nossos aqui. Mas sem enrolação, né, Vanessa? Quem que a gente está trazendo hoje aqui? Hoje estamos aqui com um casal de amigos super maravilhosos. Ele, que é aí um referencial do marketing digital de Parintins, aí trazendo aí várias empresas massas da nossa cidade. Jefferson Coelho, e ela, que é analista comportamental, né? Maravilhosa, a Denise Marialva, ali empreendedora e empresária e dona do Capacita. Só gente de alto gabarito, né? Só gente ali de alta performance. E são pessoas que a gente precisa conhecer mesmo, né? Quem diria que grandes empresas aqui da nossa cidade, o marketing é coordenado pelo Jefferson, né? E outra coisa, quem diria que na nossa cidade teria uma especialista em comportamento, né? E batendo um papo com a Denise, foi muito interessante, mas agora a gente vai passar para eles para saber quem são eles pela versão deles, né? Quem é vocês? Vamos lá, vou começar. Boa tarde, Enzo, Vanessa, né? Vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast. Meu nome é Jefferson Coelho, eu sou natural de Manaus, mas eu fui fisgado por uma parintinense e estou morando aqui há 10 anos. E eu sou especialista em marketing digital, né? Atuando nessa área também, nesse período de 10 anos. E a gente trabalha hoje com consultoria de marketing digital, gestão de redes sociais e ações também para elevar as vendas das empresas através da internet. Sou casado com a Denise, pai do Guilherme e da Ana Beatriz, que são as minhas motivações diárias. E quem é a Denise, né? Sou mãe, em primeiro lugar, sou muito grata a Deus pela oportunidade de ser mãe. Sou uma pessoa muito tranquila, muita gente me conhece só caladinha, né? Mas é que eu tô em frente a uma amiga também que sabe realmente a minha identidade, como eu sou, né? Como pessoa, mas também como empresária. E sou parintinense, né? Sou parintinense, morei minha vida toda aqui, só fui para Manaus para trabalhar na realidade. Eu estudava aqui na realidade em Parintins, fazia UFAM, né? Administração, que antigamente falava assim pra gente, administração é o curso de quem não sabe o que quer, né? A gente tinha, né, isso antigamente, falava muito isso, né? Administração é o curso de quem não sabe o que quer da vida, né? E por algum motivo, né, nunca tinha trabalhado aqui em Parintins, né? Não tive essa oportunidade e aí fui para Manaus, né? Terminar meu estudo e também atrás de uma oportunidade pelo ano de 2002, logo que eu me formei, né? E aí lá em Manaus eu conheci o Jefferson. O amor da sua vida. Aí eu fui para Manaus, conheci o Jefferson, né? No meu primeiro emprego, trabalhei numa ótica, né? Conheci ele lá e de lá nós constituímos família, né? Trabalhei lá só CLT e assim minha vida começou. Né? Comecei na realidade como CLT, não pensava em ficar muito tempo lá, então assim sempre tive o desejo, a vontade de voltar para cá, para a cidade, né? Para Parintins, sentir a saudade da minha família, né? Questão da distância, e quando se tem filho fica um pouquinho mais complicado, né? Essa que é a realidade, a logística, né? Que a gente tem. Então por muito tempo a gente ficou como é que eu posso dizer para vocês, né? Não sabia se trabalhava ou se cuidava de filho. Então foi que eu tomou a decisão de eu ficar exclusiva em casa e só o Jefferson trabalhar. E aí foi um período assim bem difícil para mim, confesso para vocês, não imaginava ficar só em casa. E aí eu vou contar no decorrer aqui do podcast como que foi essa minha trajetória, né? Passei por vários perfis, né? Desde CLT, fui empreendedora, hoje estou como empresária, né? Então, assim, a minha jornada ela é
uma aventura, eu digo assim, né? De muito sacrifício, de muito choro, de muita superação, porque quem olha para Denise antigamente, que no máximo tinha 7 amigos em Parintins, eu vim conhecer realmente as pessoas quando o Jefferson veio, que o Jefferson tem mais a questão da comunicação, né? Conheceu todos os Ele tem um empresários. network, né? Ele tem não, ele é minha mãe, né? Minha mãe com certeza vai estar assistindo e eu devo tudo a ela realmente, porque foi ela que em todo momento acreditou em mim, me jogou assim de cabeça para as vendas, né? E eu, meu Deus, a pessoa não sabe falar, eu não sabia falar, gente, não sabia me comunicar. Então, assim, eu digo assim, quando você realmente tem o desejo de mudança, você realmente quer alcançar algum sonho na sua vida, sonho seu, tá? Porque muitas vezes a gente abraça o que os outros querem da gente. Eu vou entrar um pouquinho mais lá no meio do nosso podcast como que isso funciona. Muitas vezes nós somos condicionados, a gente vive o sonho dos outros, o que eles querem pra gente, pelo simples fato de a gente não se autoconhecer. Então, por isso foi surgindo a minha paixão pelo autodesenvolvimento através dessa empresa de vendas. Sou muito grata por ter conhecido, porque realmente foi uma empresa que veio para virar a chavezinha. Não foi fácil. Penei 4 anos ali. Sabe quando a gente já tem uma mentalidade, a gente vive dentro da caixinha? Então, Deus me presenteou com pessoas que seguraram na minha mão, que me moldaram, que me ajudaram. E aí também você precisa querer ser ajudado. Aí eu parto muito do princípio que só se ajuda quem quer ser ajudado realmente, é um fato. Às vezes você entrega tudo prontinho ali para a pessoa, você quer ajudar, mas aquela pessoa ela não quer ser ajudada. Sim. Ela quer reclamar. E aí a gente acaba tendo que abrir mão, né? E deixar a pessoa também viver a vida dela. Então, eu fui abençoada de conhecer pessoas extraordinárias na minha vida, que até hoje, desde o ano de 2016, tem segurado na minha mão. Mas não foi fácil, não. Foram 4 anos dando o murro em ponta de faca, até de fato eu falar assim, chega. O que eu aprendi até aqui me trouxe nesse lugar. E não foi um lugar que eu gostaria de estar. Essa que é a questão. Não foi o lugar onde eu gostaria de estar. Então, quando a minha história eu não consigo desconectar, né, da questão que a gente fala espiritual. Quando eu conheci realmente o amor de Deus. E eu falei, né, para Deus, quando eu realmente tive um encontro pessoal com Ele, que eu comecei a buscar a Deus, eu digo, Senhor, o que eu aprendi até aqui me trouxe aqui. Eu quero ser humilde o suficiente para desaprender tudo que eu aprendi até aqui. Desaprender. Para que eu possa realmente construir uma nova identidade, uma nova personalidade, uma nova mulher através daquilo que o Senhor projetou para mim. Então, essa realmente é a minha história. Para quem me conhece sabe o quanto eu busco, o quanto eu amo a Deus realmente. E falava antigamente que amava, mas a gente vai falar um pouquinho de valores lá, para a gente ter uma conexão. Realmente, a gente fala muita coisa como frases prontas, né? Mas quando a gente passa a auto se conhecer, a gente vai ver. Eu não vivo essa verdade, né? E é difícil você olhar para dentro de você e eu digo, meu Deus, eu sou uma mentira. Pois é, Denise, para a gente falar sobre a Denise de antigamente, a gente precisa entender quem ela era. Como é que começou essa vida empreendedora para chegar a essa Denise que hoje dá o seu testemunho, que hoje ensina as pessoas, né? E a gente vai falar na frente esmiuçar o que é a Capacita Treinamentos. Né? Mas como é que começou realmente assim, a tua vida empreendedora? E essa pergunta também vale depois para o Jefferson. Como é que foi esse início de jornada de vocês? Como é que vocês eram naquele ponto de partida? Né? Assim, olha, eu era assim, eu tinha tais recursos, eu tinha isso e eu comecei dessa forma. Quem eram vocês nesse início de jornada empreendedora? Sim. Na realidade, eu fui empurrada para essa vida de empreendedora, como eu te falei. A minha mente sempre foi de funcionária, né, por muitos anos. Então, no ano de 2015, quando foi apresentada uma oportunidade de negócio, né, para o meu irmão, que apresentou para minha mãe, e a minha mãe me colocou. Em 2015 você já tinha se formado? Já era formada só em administração. Primeiro, meu diploma foi meu filho. No último período, eu engravidei. Então, foi bem... Já era casada com o Jefferson? Já. Te casou depois, na realidade, de casar. Vocês mesmo, eram né? juntados. Isso, é feio falar, mas era não tem uma palavra que quando eu era isso. criança eu ouvia mais, não, eles são amaziados. Exatamente, né? Nós éramos amaziados. Na realidade, a gente casou em 2014, quando eu estava grávida da minha segunda filha.
né? Então a gente vivia junto, né? E então quando eu conheci essa oportunidade de 2015, ainda ficou lá guardadinho na gaveta. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Eu não sei vender, eu não conheço muita gente. Tu pode compartilhar pra gente que oportunidade era essa? Sim, é como as pessoas me conhecem, como a Vanessa me conheceu, né? Hoje em dia, quem é a Denise? Denise da Atkins, é meu sobrenome. A maioria das pessoas ainda me conhece assim. Acredito que muita gente não saiba, né, que eu sou a proprietária da Capacita, que somos nós os fundadores, né? Que as pessoas desde que eu vim para Parintins, nós trouxemos essa oportunidade, nós fomos pioneiros aqui, né? Aprendendo na garra mesmo, no network da minha mãe, porque eu não conhecia ninguém, então fui aprendendo a vender, fui aprendendo a trabalhar com vendas, com produtos, a cuidar da minha saúde também. Então foram anos que eu precisei despertar minha mentalidade. Aí que eu vi a importância do desenvolvimento. Então eu tratava na realidade, no início, esse meu negócio como uma vendinha. As pessoas aqui... Mas antes disso, tu trabalhava onde? Tu te lembra? CLT. Mas lembra a loja? Onde Lembro, meu primeiro emprego foi na Ótica Especialista, onde eu conheci o Jefferson, era meu colega de trabalho. Né? Isso tudo em Manaus, Tudo em Manaus, trabalhava do meu lado. Isso em que ano? 2006, 2005, 2006, né? A gente começou a namorar em 2006. E aí foi amor à primeira E vista? Não, foi, na realidade, era proibido namorar, tá? Então, a gente namorava escondido. Nossa, que história! Ei, mas é verdade, lá, eu já fui contador de uma empresa lá em Manaus, que aí descobria, tinha que mandar embora, tinha que escolher, né? Quem é que ia ficar na empresa, e sempre era um parto isso, assim. Mas e aí, descobriram que vocês estavam namorando? Descobriram, acredito que a maioria sabia, né? A gente tentava, mas não... Pra ser honesto, assim, era proibido, mas acontecia com mais frequência do que os proprietários Eu acho que entra né? naquele ditado, o proibido é mais gostoso. Porque assim, acho que se proibir, aí que o pessoal vai lá e faz. Vai lá e faz, né? Porque Verdade. você imagina dentro do ambiente de trabalho, você tem abertamente um casal. E aí tem um ambiente que é de trabalho e imagina, você tá beijando a sua companheira, Sim. tá com complicado, carinho né? que não pode, E não né? pode, Então, né? assim, não tinha. Mas é claro que mesmo os outros casais que a gente sabia que tinha ali, dentro da loja era só colega de trabalho. Podia sair pra almoçar junto, na hora de ir embora iam juntos, mas era respeitar essa regra dentro do horário de trabalho, dentro do ambiente, né? Então é interessante que desde quando vocês se conheceram, vocês já começaram a trabalhar junto, né? Sim. Eu já era colaborador dessa ótica quando a Denise chegou. E acho que até você saía, né? Porque eu não lembro agora exatamente quem saiu primeiro. Fui eu sair primeiro. Saiu primeiro, né? Mas quando ela chegou na ótica, eu já trabalhava lá. Já trabalhava Aí nós lá. nos conhecemos, começamos a nos relacionar e continuou desde lá, né? Mas tinha essa regra, não podia namorar com E funcionário. Foi um alívio, né? Né? Quando eu saí. Agora, deixa Ei, todo Porque mundo não- saber. não Ei, tinha mais- Jefferson. não tinha mais motivo para esconder. Me né? diz uma coisa, a gente quer saber como foi que surgiu essa tua paixão pelo marketing digital, porque até então tu era CLT também. Sim, sim. E aí, como foi que surgiu? Porque lá na tua história diz assim que você tem aí uns 10 anos de carreira no marketing digital e a gente quer saber por quê, como foi essa paixão? Nossa, é isso que eu quero fazer, é nisso que eu quero trabalhar. Conta pra gente um pouco. E até para esclarecer também, né, como que foi mudando essa mentalidade para sair do CLT e se tornar primeiramente empreendedor a chegar até hoje. Muito interessante. Eu comecei a trabalhar com muito cedo, né? Com 15 anos, tinha um projeto chamado Menor Aprendiz, que hoje ele ainda existe, mas chama Jovem Aprendiz, através do Senac, lá em Manaus. Então, eu estudava no ensino médio e esse projeto ele tinha duração de 1 ano. A gente ficava 6 meses no Senac fazendo vários cursos e o restante, para completar 1 ano, a gente ia para a empresa, né? O segundo período, semestre, digamos assim. E com 15 anos eu fazia isso. Eu ia de manhã para a empresa e estudava, na verdade, estudava à tarde e ia de manhã para a empresa. E quando acabou esse estágio lá na empresa, que é justamente a ótica, eu me desempenhei assim tão bem que eles quiseram me efetivar. Então acabou o prazo, o meu estágio de menor aprendiz, eu fui efetivado. E o meu sonho, nessa época aí de 15 anos, era assim, o que eu imaginava de trabalho? Poxa, quando eu crescer, eu quero ter no meu trabalho uma mesa, um computador e um local meu. Era isso, porque assim, os meus pais vieram de outra realidade.
E eu via muita gente penando para trabalhar fazendo um serviço braçal. Eu falei, isso eu não quero. E o meu pai me deu essa educação, olha, o peso da caneta é menor que o peso do machado, da enxada. Era o que o papai falava para mim. Então, olha, é melhor estudar. Então, o que eu pensava? Quando eu for trabalhar, eu quero ter uma mesa, uma cadeira e um computador. E no meu primeiro emprego eu fiz. Eu até brinco que eu fui além, porque além do computador, da mesa, da cadeira, ainda tinha um ramal, que era só meu. Assim, era falei, pronto, zerei o game aqui. Só que, claro, a gente vai amadurecendo, a gente percebe que ali era um estágio da vida profissional. Ali dentro da empresa, por mais grato que eu seja, era uma empresa de porte pequeno para médio, não tinha mais como crescer. Quando entrou na faculdade, eu comecei a estudar jornalismo, e aí na parte de estagiar eu conheci uma agência de publicidade. Eu fui meio que para ser um redator. Só que nos primeiros dias, quando eu coloquei o pé na agência de publicidade, eu falei, meu Deus, eu estou no curso errado. Eu devia ter estudado publicidade e não jornalismo. Aí era uma agência de porte pequeno também, tinham 4 colaboradores. Só que lá foi um laboratório para minha vida que eu coloco em prática até hoje. Porque eu entrei como, primeiro para escrever, como redator, só que eu já tinha conhecimentos de CorelDRAW, de Photoshop, então eu meio que migrei para a parte de design gráfico. E como a empresa era pequena, tinha demandas em períodos que eram maiores e menores. Aí eu fui depois eu estava em reunião com o cliente, depois eu estava fazendo foto, virou um pouquinho de cada um, que é o que a gente faz hoje. A gente tem que ter uma noção de fotografia, noção de edição de vídeo, noção de design gráfico. E ali eu fiquei bastante tempo e fui aprendendo, né? Eu lembro até hoje que o proprietário, o seu Alexandre, ele ensinava muito, né? Ele falava, olha, já só funciona assim. E nessa época era um tempo que a gente estava migrando da publicidade impressa, jornal, revista, outdoor, para o digital. Já existia Facebook, Instagram ainda não existia, já tinha anúncio que era feito em via de e-mail, né, e-mail marketing. Eu peguei aquela transição e ele tinha uma mente aberta, que ele não sabia que o digital ia acontecer, era uma questão de tempo. Então ele foi falando, ele até falou, vai procurar alguma coisa, vai entender digital. Eu cheguei a fazer também curso para criar site, então hoje eu consigo atuar em várias áreas, porque quando eu era mais novo e tinha muito tempo, eu ia estudar. Então, design gráfico, edição com Photoshop, criação de site, várias ferramentas que eu falei, alguma hora, qualquer oportunidade que aparecer, eu vou estar preparado. E aí começou a ver a empreendedora, porque enquanto estava na agência, tinha momentos que a gente percebia que tinha pessoas que queriam contratar para um serviço pontual. Eu quero anunciar no jornal, eu quero fazer um anúncio para revista. Ele não ia contratar uma agência porque era caro, mas ele procurava o design para fazer o arquivo para ele poder anunciar. E aí a gente conseguia. E o nosso próprio chefe lá, o Alexandre, falava, olha, isso aqui o cara não vai contratar agência, mas se quiser vai lá, cobra. Ele até ajudava, cobra X por esse serviço, faz e entrega para ele. Então a gente trabalhava na agência e conseguia fazer um extra com esses freelancers que nós chamamos. Aí depois eu fui percebendo, falei, poxa, o freelancer dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar mais do que sendo funcionário. Tu já era casado, já namorava com a Denise? Já, a gente já tava junto, já tinha nosso relacionamento. Desde a ótica lá, 2006, né? Desde lá, essa história segue até hoje. Tu se formou em jornalismo? Eu não cheguei a me formar, né? Justamente como ela falou, no último período dela, quando ela engravidou, eu estava um pouquinho antes, estava em períodos antes dela. Eu não cheguei a formar, mas eu cheguei a passar da metade do curso. E acabou. Vocês estudaram aqui em Parintins ou em Manaus? Na Uninorte, lá em Manaus. Eu passei na UFAM aqui, mas como ficava muito tempo parado na época, era ali na UFAMzinha, né? Era modular. Período de greve, aí né? Ficou 1 ano. Aí eu falei, cara, tem nada pra fazer em Parintins. Doida pra trabalhar, né? Arrumar, né? Trabalho. Aí eu fui pra Manaus. Mas não conseguia ficar. E lá que eu resolvi conseguir, na realidade, pegar a minha grade que eu já tinha feito aqui em Parintins, que o meu coordenador não queria, falar, não, eu vou voltar, eu queria minha grade. Peguei, fui lá para a Uninorte e consegui aproveitar muitas matérias e fiz a conclusão lá. Então, para lá eu concluí, fiz a faculdade de administração, né? Mas na realidade de fato, eu nunca usei, né? Porque eu trabalhava com atendimento ao público, então sempre trabalhei com muita pressão. Ele sabe, lá na ótica era bem difícil. Eu trabalhava no setor de cobrança, cobrando as pessoas, né? Meu primeiro emprego, cobrando. Você devia ouvir muita coisa, né? Assim. Ela calminha, imagina ela cobrar pessoas. Calma, não. Hoje eu sou outra, né? Imagina como eu era antes. Eu digo, meu Deus, eu apanhei muito na minha cara, né? E depois eu estagiei, né? Fiz um estágio, né? Pela faculdade, precisava estagiar.
Aí fui para uma faculdade, né, que era uma pós, né, de odontologia, a FUNORTE, passei por lá. Então lá eu fiquei até realmente eu desistir, né? Passei por um outro emprego antes da FUNORTE, na realidade, que foi o comercial Risadinha, que não tinha nada de risadinha lá. Lá eu aprendi muito. Foi no sofrimento, um ambiente muito pesado. Mas hoje, quando eu olho para trás a minha história, eu digo, é o Deus que foi me preparando. Então, por tu esse trabalhava momento. nessas lojas e o Jefferson já trabalhava com essa parte de marketing. Bem depois foi o marketing. Ele ficou muito tempo ali Na ótica mesmo. Na ótica foi. Tu saiu da ótica e ele ficou. Ele ficou. Isso. Né? Passou o quê? Uns 2, 3 anos, né? Depois no total, eu fiquei 6 anos na ótica, né? No primeiro emprego. Acho que foi dos 15 até os 21, mais ou menos. E Denise, fala pra gente a questão assim, quando foi que você se ressignificou? Porque até então você trabalhava no CLT, estava ali como funcionária, ganhando ali o seu salário. E aí quando foi, me diz assim, quando foi que você, não, eu quero mais, né? Qual foi essa virada de chave aí, quando foi que mudou o teu pensamento? Não, a gente precisa abrir algo, a gente precisa empreender, a gente precisa... Conta pra gente, assim, da onde que surgiu essa ideia. E também tem uma coisa interessante que eu li na sua história, é que você tem uma paixão ali pela nutrição. Sim. Eu fiquei muito querendo saber sobre essa história da nutrição, porque até então é analista comportamental, dá palestra... eu sei que é desafiador, né? Mas assim, fala pra gente um pouco dessa história da nutrição também, que eu acho bem interessante. Bom, tudo começou na realidade na Acmos, né? A Acmos, ela é uma empresa, né, de marketing de relacionamento, que foi nessa empresa que realmente eu me desenvolvi pro lado do desenvolvimento, né, pessoal. E para eu conseguir vender melhor, eu precisava entender um pouco, né, de nutrição. Lá não era só nutrição, realmente alimentar, né, a suplementação. Aí fui para esse lado para estudar mais, até mesmo para fazer treinamentos para ajudar, né, a gente cadastrava pessoas na época, treinava essas pessoas para que também pudessem vender. Então, assim, isso tudo foi me preparando, né, para esse momento de virada de chave. Até então, de CLT para Acmos, a minha mentalidade ainda era de funcionária. Então, por muito tempo, eu fiquei ali quebrando cabeça. Então, quando eu percebi essa minha paixão, e começou. Olha, eu não era de ir para academia, eu não era de me cuidar, eu achava que era futilidade, né? Eu vim de uma realidade, nossa realidade não era tão fácil em Manaus, né? Então, foi eu chegar no meu chega, eu digo, não aguento mais, eu não posso mais ficar só em casa, né? A gente precisa realmente, porque só ele trabalhava, né? E eu já tinha um filho. Aí, eu decidi ficar em casa. O que aconteceu? Em 2014 eu engravidei de novo. Foi que eu tive a nossa... 2013 para 2014 eu tive a nossa segunda filha. Então imagine com 2 filhos sem trabalhar, né? Então foi assim um ponto que para mim eu digo, meu Deus, eu preciso. E como eu falei para vocês, eu vivi o sonho de outras pessoas, né? Então eu tinha aquela questão da segurança. Eu tinha que ter a segurança. Então faz concurso. E eu achava que isso era um sonho meu, então eu parava a minha vida para estudar para concurso e me frustrava mais ainda, porque era algo que não me motivava, né? Então eu demorei muito para me conhecer e por um acaso mamãe me empurrou para a Acmos e foi aí que eu comecei a olhar para mim, né? Realmente a olhar. Então, eu comecei a me cuidar. Até postei no meu status hoje uma foto de 2016, eu bem magrinha, né? A Vanessa me conhece lá da academia, né? Então, foi daí que surgiu minha paixão por cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da mente. Eu cheguei a fazer técnica de nutrição, lembra? No Senac, antes de abrir um pouquinho, porque assim... Gente, sou apaixonada por ajudar pessoas, contagiar pessoas. A Vanessa sabe como que é esse processo. Então, se eu puder ajudar uma mulher a ter autoestima, a se olhar, não é porque a gente tem filho ou porque a gente, né, tá vivendo uma situação difícil que você não possa mudar essa realidade. Então, como eu falei para vocês, eu tive uma pessoa, vou falar o nome dela aqui, que não é segredo para ninguém, para quem me conhece, é a Alcione, ela era minha líder na Acmos. E ela sempre me incentivou. Eu nunca vou esquecer que para eu começar a vender, que eu não gostava de aparecer, eu odiava a minha imagem, não gostava de me comunicar, não gostava de tirar foto. Eu dizia, gente, vamos falar disso, eu vou falar daquilo, eu vou falar da minha roupa. Tinha vários pensamentos que passavam na minha cabeça, né? E ela falou assim para mim, Denise, você prefere vender
ter dinheiro, né? Ou você prefere se esconder? Né? Porque vendas você precisa aparecer, você precisa inspirar pessoas. Outras pessoas a fazer o que você faz. Então, foi assim que eu fui começando. Então, quando eu comecei a treinar, que eu comecei a usar suplemento, eu comecei a me comunicar dessa forma. Foi quando mais eu comecei a vender. Mas, mesmo assim, como eu até cheguei a falar para o Enzo, né, na nossa conversa informal, lá na Capacita, que quando eu voltei para Parintins, aqui a gente tem umas crenças, né, bem negativas em relação a vendas. Então, para a gente vender um produto, era R$44 um produto na época, que a gente vendia bastante. Só se vendia se fosse parcelado, porque ninguém tem dinheiro, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu acabava tomando aquilo como verdade. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo meio, por aquilo que a gente ouve. Hoje eu sei, isso é uma programação mental. O tempo todo, essa conversa, a gente está programando nossa mente, né? Então, eu penei muito, eu digo, meu Deus, eu tenho um produto que é bom, eu uso, eu sei que funciona. Por que eu não estou ganhando dinheiro? Por que eu ainda estou penando, é tudo tão difícil para mim? Aí eu falei, só tem uma variável que precisa ser mudada, que sou eu. Eu até anotei aqui, Denise, assim, eu estou anotando algumas sacadas para depois a gente separar uns momentos legais para contar. Tem uma frase que você falou que era assim, eu fui obrigada a mudar a minha realidade e só me veio, eu vou fazer concurso, eu precisava ter algo. E aquilo eu não me identificava com aquilo. Não. E muitas pessoas não se identificam, às vezes, hoje, fazendo as coisas que elas fazem. E isso é muito interessante. Porque às vezes não é só mudar de vida, mas é mudar para aquilo que a gente gosta de fazer. Né? E no teu caso, você viu que não era aquilo e foi para uma coisa que tu queria desenvolver. Porque tu também não tinha habilidade para venda, né? Nenhuma, zero habilidade para venda. Eu me tremia toda quando ia um cliente. Então, minhas habilidades eram muito atrás de um balcão, né? Foi onde eu aprendi a contar dinheiro rápido, fazer tudo por pressão mesmo, por pressão. Mas quando eu vejo, eu digo, meu Deus, como serviu esse ensinamento para mim? Te levou, demais, né? Levou para a vida. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de aprender. Eu gosto de aprender coisas, eu tenho facilidade de aprender. E a Denise faz rápido isso aqui. Aí me colocava, isso eu odiava, a gente falar para vocês que eu tinha a mentalidade de funcionário, não era de colaborador não, é de funcionário. Funcionária mesmo. Funcionária mesmo. Funcionário é aquele que não quer somar. Colaborador é aquele que realmente veste a camisa, que tem um sonho, que entende que ele está dentro de uma empresa, porque pela qualificação dele mesmo, né, pela profissão dele, para levar o sustento para casa. Ele entende que aquilo também faz parte dele, né? E não está lá para bater hora, que a gente vê muitos hoje, que eles vão lá, vou passar a hora e não produz nada. Isso é um roubo, aprende que isso é um roubo, né? Nós estamos roubando os empresários, matando o tempo. Então, quando você conhece a verdade, e eu digo assim que a verdade é essa, até mesmo para a gente, serve para a gente como empresário. Por muitos anos, eu mesma me enganei. Né, que eu dizia, eu estou trabalhando. Esse aqui é uma desculpa muito grande, que é um vício de todos, o celular. Mas eu não trabalhava e eu queria que meu resultado mudasse. Então, eu ficava postando, aí passava timeline, ficava no Facebook. Quando eu fui olhar, que foi uma prima minha, que era psicóloga na época, vamos ver produtividade? Olha no teu celular, tu vê quanto tempo tu fica. Gente, foi quando caiu minha ficha. Eu ficava 6 horas fingindo que eu estava trabalhando. E por isso a empresa fingia que me pagava, porque eu não tinha um salário. Na Acmes era assim. Eu trabalhava e ganhava pela minha produção. Eu vendi, beleza. Eu cadastrei, beleza. Mas se não ganhava nada. Então eu tive que aprender a fazer o valor, ter uma meta e fazer aquele valor para que viesse realmente o meu sustento. Tu lembra a tua primeira venda? Assim, aquela primeira venda que tu saiu dali triste, assim? Ai, foi muita frustração. Gente, não me lembra isso. Eu vou respirar. Mas é interessante você falar, sim, porque quem vê hoje, assim, vocês vê, esses já começaram, já nasce pronto, já né? nasce pronto. E aí, esse é o interessante do nosso podcast, Papo e Negócio, é realmente mostrar a realidade do empreendedor, que não começa. Ninguém começa, né, pisando em ouros. Não, a gente começa realmente ali de baixo. E conta pra gente como foi, apesar de você não querer lembrar. É bom lembrar, eu falo assim mas você não quer lembrar, mas você tem que lembrar. Mas você tem que lembrar. Não, eu lembro que a gente ia muito pra bazar, né? E nós ficávamos um dia todinho fazendo limpeza. Ele também, tá? Ia no bolo fazer limpeza facial comigo.
pense no pés cansada de fazer uma limpeza facial, acho que na época R$10, 10, né? 15 reais. Né? 10, 15 reais com os nossos produtos que eram bem caros na época. Cara, eu acho que na época a gente conseguia tirar por dia uns R$90, né? Era poucas pessoas do bazar. Era muito frustrante. Era muito frustrante. Então, eu não tinha a menor habilidade de ver. Então, eu comecei um produto que a gente começou a vender, que até hoje é famoso, né, dessa empresa. Eu ainda vendo bastante hoje, mas os clientes que me procuram, tenho uma cartela de clientes que eu atendo, era o Gomage, que passava rápido ali, clareava e pronto, não precisava falar. Então, me apeguei primeiro nele. Esse aqui não vai me exigir Ele de já mim. tinha um resultado. Já tinha um ali, resultado, né? eu não precisava falar, né? Então, isso aí me ajudou, né? Mas os outros eu precisei estudar, eu precisei tomar, eu precisei... Então, assim, foi a minha paixão. Eu queria realmente ir para esse lado da nutrição, né? Mas, na realidade, não deixa de ser Eu nutrição ainda não do consegui corpo. entender, assim, o que é Acme. Ela vende o que, assim? É uma empresa de saúde e bem-estar, né? Uhum. Ela vende suplementos, ela vende produtos capilares. Ela é uma empresa que eu digo que ela desenvolve líderes, empreendedores. Foi a partir daí que eu comecei a, de fato... Ela existe até hoje. Até hoje. Essa é a minha primeira paixão, na realidade, dessa empresa, porque foi a partir dela que eu tive esse conhecimento para o lado do desenvolvimento pessoal. Porque Mas ela lidar não é uma com empresa de pessoas- pirâmide, não, né? Ela não é pirâmide. Daquela... É como chamam, mas ela não é pirâmide, ela é uma empresa correta. Tanto que Acme significa iniciando com Deus. E a partir daí eu conheci pessoas realmente de Deus e que me ajudaram nesse processo, né, de mentalidade. Que todo mundo falava, é pirâmide, é isso. Então a gente teve diversos desafios para que a pessoa que já não conhece, né, o que é empresa, aí comparavam com Rinodê. É pirâmide, é isso. Então, assim, nossa, Toda foi vez bem que difícil. Olha, vou ser bem sincero. Toda vez que vem essas vendedoras, eu fico assim, isso é picaretagem. É picaretagem, certeza. Exatamente, era o que todo mundo pensava. Mas foi essa empresa que me desenvolveu e graças a ela e graças ao treinamento que ela oferecia, foi um preparo para onde eu estou hoje. E se tu pudesse falar assim uma dica pra gente agora de vendas, pra quem hoje tá sem saber o que fazer, precisa, e essa habilidade de venda, a gente às vezes se engana que só quem precisa ter quem vende algum produto, mas a gente se vende a todo momento, aquilo que a gente fala, às vezes a gente precisa negociar alguma coisa, a gente precisa vender alguma coisa da nossa casa. E a venda, ela tá muito dentro da gente. É uma habilidade que qualquer ser humano precisa desenvolver. Assim como a fala, assim como andar. E aí, para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui, qual é a habilidade que é para a pessoa sair do zero? Do zero em vendas. Você já esteve no zero. Sim. Já foi a pessoa tímida. Para quem tá agora em casa, para sair do zero hoje, uma dica para começar mesmo a desenvolver essa habilidade. Mentalidade de sucesso, filho. Não adianta você trabalhar, você ter técnicas de venda, você ter uma clientela, se você vai fazer uma venda já esperando fracasso. Você vai colher fracasso. Essa que é a realidade. Então, por muito tempo, o meu fracasso foi devido à minha mentalidade. Eu tinha uma mentalidade escassa. Eu tinha uma mentalidade de uma pessoa que não era merecedora. E quando o cara tá sem dinheiro, como é que ele consegue ter sucesso? Quando o cara tá sem dinheiro... quando a pessoa tá sem dinheiro. Imagina que a pessoa ouviu tu falar isso, ela vai assim, mas eu tô sem dinheiro. Como é que eu consigo mudar a minha mentalidade? Porque às vezes a gente acha que ter sucesso é ter dinheiro. Não é verdade? Então assim, como é que muda isso? Hoje, o próprio YouTube tem cursos gratuitos, inclusive aqui em Parintins, Sebrae traz cursos incríveis, maravilhosos, e a pessoa vai de graça, e a pessoa não se inscreve porque não tem tempo. Não tem tempo ou não quer? Prioridades, né? Prioridades. Então, quando você quer, você dá um jeito. Sim. E a gente fica com raiva quando falam isso, né? Pra gente, não é verdade? Só que aí é você confrontar, você ser verdadeiro. Então, eu fui muito confrontada. Não pense que... eu reclamava de tudo. Gente, eu reclamava do clima, eu reclamava da internet, eu reclamava não sei do que, eu reclamava porque o cliente... Enquanto eu reclamava, minha vida foi... um verdadeiro fiasco. Estagnando, né? Estagnando. Então, quando eu digo que precisou mudar, isso foi treinamentos realmente da Acmos, foi que eu fui começando a me desenvolver. Então, eu fui buscando mudar a minha mentalidade e foi mudando os meus resultados. Um deles foi aquilo que eu falei para você. Eu vendia parcelado, eu me via desesperada para pagar cartão, que quando você quer, você dá o jeito. Que sentido, né? Empresta um cartão. Vai vender um doce, vai vender alguma coisa, entendeu? Vai buscar, porque quando você tem a necessidade, realmente você vai dar um jeito de fazer acontecer.
né? E os nossos produtos, eles são produtos, a Vanessa sabe, não são os produtos Sei. assim baratos. E eu tinha dificuldade de vender no início, porque eu queria que o cliente pensasse com o meu bolso, ou seja, meu bolso era vazio, por isso que eu não vendia nada. Sendo bem honesta, a partir do momento que eu entendi que eu preciso oferecer, que eu preciso acreditar, pronto, as vendas começaram a fluir melhor. Mas foi um processo, não foi assim de um dia para a noite, foram 4 anos, gente. Chega, que eu digo, eu preciso desaprender. E era a mentalidade. Porque eu fazia tudo que me ensinavam, só que eu esperava o fracasso. Então, estava aí o fracasso só concretizado na minha vida. Só que, por mais que isso é papo de coach, isso é besteira, isso não muda a vida de ninguém. Então, eu posso falar que eu sou prova viva disso. Que a mentalidade, ela pode realmente mudar seus resultados. Então, você tem uma tem que mentalidade sair... que te coloca todo o tempo para baixo, Sim. Você vai estar sempre para baixo. Sair né? da pele de vitimista, porque muitas vezes a gente quer ser vítima realmente. Poxa vida, não tem oportunidade. Aí eu aprendi na minha mentoria, que eu comprei desenvolvimento pessoal agora, que nós temos um inconsciente coletivo. E o viés é muito voltado para o negativo. A gente espera que venha um salvador da pátria, salvar a gente de nós mesmos, que é o governo, né? Dando Bolsa Família, dando coisa. Então, isso acaba impedindo que a pessoa ela tenha o desejo, de fato, de crescer na vida, porque ela se acomoda. Quantas pessoas hoje não estão buscando mais porque está acomodada com aquele valor que recebe? É algo crítico, gente. Estou confrontando aqui, mas é aquilo que eu vivi, entendeu? Então, se realmente eu quero crescer na minha vida, eu tenho que largar. Tem pessoas que, meu Deus, eu não posso perder meu Bolsa Família, se eu não posso que assine minha carteira, que eu não quero perder meu Bolsa Família, né? Então, são verdades duras e cruas, mas que a gente precisa se analisar. Como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou viver um ano novo? A gente vai entrar no ano novo e a gente entra naquela fantasia que porque vai mudar para 2025, meu ano vai ser diferente, mas não vai. Enquanto realmente eu não colocar, eu ter uma mentalidade nova, eu querer viver uma vida nova com metas, objetivos claros, alcançáveis também, né? Que eu aprendi também que eu fazia metas e, eu quero ganhar 10 mil reais, eu vou fazer isso, eu só preciso vender isso. Aí chega na prática, a gente se frustra porque você não viveu aquilo. Então, quando eu tenho resultado, eu tive até aqui, eu já sei o caminho daqui até aqui, né? Então, o que eu posso fazer para aumentar? Então, isso é um processo que a gente vai vivendo, um processo de venda. Então, é acreditar mesmo. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, não vai para lugar nenhum. Segundo, acreditar no produto que você vende. E eu errei muito, eu vou contar algo engraçado. Porque como era uma empresa de nutrição, né, de emagrecimento, né, quando você olhava uma pessoa que chegava, né, querendo produto, eu quero conhecer os produtos, né, apresentava lá no restaurante da minha mãe, ela tinha um restaurante, né, fazíamos apresentação. Onde era o negócio, restaurante? No restaurante Muruci, ali do lado do Bumbódromo. Ah, sim. Lado vermelho. Lado vermelho, Aí a pessoa ia lá conhecer, né, a gente colocava a mesa agora, eu e ele, a gente fala muito, né, pense que a pessoa ficava mais de 2 horas lá, e a gente mais conversava do que vendia. Aí chegava, por exemplo, uma pessoa assim que estava acima do peso, né? Tipo, vamos vender shake, vamos vender isso, vamos vender aquilo. Para a pessoa que ela quer emagrecer. Aí a gente aqui, falando de emagrecimento, aí chegar no final, a pessoa queria um produto para o rosto. Entendeu? A falta de você ouvir, como eu falei para você, a comunicação, você ser um ouvinte, né? Você ter aquela comunicação assertiva de você ouvir realmente, escutativa que a gente fala. Então, quando eu estou muito na gana, só querendo vender pelo dinheiro, que isso aconteceu muito, porque a gente queria mudar a nossa realidade. Então, tava nem aí para a pessoa, eu queria saber de receber aquele dinheiro. Meu resultado foi terrível, gente. E a partir do momento que eu comecei a olhar aquela pessoa e querer entregar para ela aquilo que ela precisava, o jogo virou. Mas isso foi porque minha mentalidade foi virando. Eu tive que cair em mim, né? De olhar para mim, eu digo, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. E eu achando que eu estava fazendo tudo certo. Então, eu não me avaliava, né? Eu não parava para pensar, gente, olha como eu era uma péssima vendedora no início. E depois os resultados realmente foram mudando, porque eu queria entregar realmente um benefício para a pessoa. Então, se eu usasse o produto e tivesse resultado também, isso me ajudava. Mas eu sou produto do produto, eu falava isso. Então, quando a pessoa usava, eu digo, não, tá aqui, é 50%. 50% o produto faz, mas eu preciso que você use com disciplina, que você tome que isso, aquilo. Então, eu dava todo, eu te garanto que você fizer, você vai ter esse resultado. E a partir
partir daí, realmente foi mudando essa chavezinha, né, das vendas. Então, eu fiquei muito tempo, aí eu dizia, isso aqui é só venda, isso aqui é só venda. As pessoas, né, ai, tu é vendedora, ai, tipo, para menosprezar mesmo, né, de sentido, ou desmerecer, que falava assim, e aí, que eu tinha um sonho de ir para cruzeiro, esse sonho não acabou, mas conquistado, né. E aí, já foram para cruzeiro, já foram minimizando, sabe, o nosso esforço, a nossa história, e acontece, né? Então, isso ia me fortalecendo mais. Eu digo, gente, eu preciso realmente melhorar, primeiro como ser humano. Que eu tenho uma frase que eu digo muito para as pessoas que vão para treinamento corporativo. Se eu sou um excelente ser humano, eu sou um excelente profissional, porque a gente não divide. A gente é um ser, né, único. Então, eu não tenho como deixar meus problemas, meu caráter, minha identidade lá fora. Eu trago isso para dentro da empresa. Por isso, o desenvolvimento pessoal ele é importante. Então, foi muito tempo nessa parte, foram anos na Acmos, né? Aí eu falei, vou fazer nutrição. Aí queria fazer nutrição. E quando ele já trabalhava aqui, né? Ele que trabalhava mais, né? Eu ficava mais na parte da venda, porque o que me encantou na Acmos, na realidade, foi o desejo de ter qualidade de vida, tempo de qualidade com meus filhos. Porque em Manaus eu não tinha, eu tive que abandonar o emprego porque tinha que deixar na creche, a creche era muito cara, aí filha adoecia, meu coração desesperado lá, eu digo, não, eu preciso nesse momento cuidar dos meus filhos. Hoje eu me arrependo um pouquinho, porque eu fiquei muito tempo fora do mercado, mas só que Deus sabe o que faz, porque se não tivesse acontecido essa ruptura, talvez eu não tivesse conhecido a Acmos, eu não tinha conhecido, não tinha me desenvolvido, não tinha mudado minha mentalidade. Então tudo isso aí foi um processo que eu vivi de anos, como eu falei, que a gente tem 10 anos que a gente está aqui em Parintins, que eu falei assim, chega, eu quero ir para perto da minha família, eu não quero mais ficar aqui desse jeito, eu prefiro estar lá, que lá tudo é mais perto, dá para criar com qualidade os filhos. E aí eu digo, vem ou não vem? E ele veio. Aí tu já veio trabalhar com Acmos aqui, né? Aqui. Aí eu a gente começou a desenvolver esse projeto aqui. Mas aí a gente apresentava para os empresários. Vocês foram os pioneiros da Acmos? Fomos pioneiros aqui. Sim. Hoje já de outros lugares já vem, de Santarém, de qualquer outro lugar que cadastraram, mas nós fomos os pioneiros aqui. A gente foi desafiado na realidade. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né, por essa oportunidade. Que foi ela que me abriu muitas portas. Agora, e você, Jefferson? Teu produto dá resultado ou não dá? Dá. Olha, inclusive, eu comentei com a Denise, depois você saiu de lá da Capacita. Falei, vamos analisar aqui rapidinho o perfil do Enzo. Me conta, peraí, me conta. O marketing digital. Primeira coisa que ele perguntou, você tem case de sucesso aí para falar do curso, né? Falei, tem algum cliente que está tendo resultado? Falei, tá vendo? Ele já quer saber se funciona. Então, o que acontece? Nessa vinda para cá, para morar, só um parênteses aqui, por que a Acmos é diferenciada e por que ela de fato transforma a vida das pessoas? Quando a gente se cadastra lá, não só para comercializar os produtos, a gente tem acesso a uma plataforma de treinamentos e está livre lá. Então imagina, eu não sei vender, lá tem curso sobre vendas. Eu não sei negociar, não sei cobrar, tem curso para isso. Eu não sei falar em público, não sei me comunicar, tem curso para isso. Então a pessoa não tinha desculpa de não ter aquela habilidade, porque ela poderia fazer o curso que já estava gratuito lá para ela e desenvolver. Ou seja, ela tinha que colocar a mão na massa para fazer acontecer. E nesse meio tempo da gente, né, não ter resultado com a Acmos, a gente assistia muito treinamentos, muita palestra que a empresa oferecia. Imagina uma pessoa que morava numa cidade de interior da Bahia, por exemplo, menor que Parintins e com menos conhecimento que a gente, com menos oportunidades e tinha resultados maiores. Por exemplo, a pessoa assim, eu não tenho formação superior, não terminei o ensino fundamental, mas estava ganhando dinheiro com Acmos. Eu não tenho uma condução própria, mas vendia mais que a gente. Então a gente percebeu, cara, não é o problema, a oportunidade é igual, não é o produto na empresa, sou eu. Aí quando assim, uma pessoa que se destacou, ela ia lá, ela ia fazer uma palestra, ela ia contar o que fez ela mudar. Eu saía de manhã, 6 da manhã, como eu não tinha condução própria, eu fazia uma área ali próxima, eu ia na mesma rua, de casa em casa, ou visitando os parentes, os vizinhos próximos, porque eu podia numa manhã fazer várias visitas. E a mentalidade, eu saí de casa, eu sabia que ia levar não. Então, a cada X clientes que eu visitava, eu fazia uma venda. Vamos dar um exemplo, eu vou visitar 5 pessoas para fazer uma venda. Então, ela já sabia que o não fazia parte do processo. Eu vou visitar a Vanessa, ela tem dinheiro, uma cliente potencial. Por algum motivo, a Vanessa não comprava naquele dia.
Se a pessoa não tivesse com a mentalidade preparada, acabou o dia dela. Ela poderia fazer as próximas visitas, mas ela já estava conformada com não. Eu vou sair, eu vou visitar e não vou vender. Por que tu não comprou, Vanessa? Era só um Eu exemplo. comprei, sim. Vanessa é uma boa cliente. Ei, eu sou cliente deles, quero lhe Então, dizer, quando tá a bom? pessoa saía de casa e sabia que o não fazia parte do processo, beleza, bora pro próximo. E outra, por que que aquele cliente não comprou? Eu poderia depois investigar ou fazer uma pesquisa de satisfação. De repente era um período do mês que aquela pessoa não tinha dinheiro. Ela estava passando por alguma dificuldade momentânea que coincidiu na data da visita. Então você entender o seu cliente, o seu público-alvo, faz toda a diferença, né? E aí eu falei, o não faz parte. Eu não vou sair oferecendo para 5 pessoas e as 5 vão comprar. Quem dera fosse assim, Você né? já trabalhava o psicológico, né? E a Acmus te dava todo esse suporte, todo esse Suporte, treinamento. que Olha, legal. faz De parte. qualidade. O caminho é esse, mas não é um caminho maravilhoso. Ele tem desafios, tem pedras de caminho, você precisa aprender a contornar. E isso aí fez a gente, cara, como que uma pessoa que tem a mesma oportunidade que eu tá tendo resultado e eu não? E Jefferson, o marketing tu veio trabalhar já aqui em Parintins ou tu já veio de Manaus? De Manaus. Já eu marqueteiro. tinha experiência de agência de publicidade. Não, mas lá né? tu trabalhava já com agência ou tu veio assim ser marqueteiro mesmo aqui na cidade de Parintins? Transformar aqui, né? Porque eu vinha com a mentalidade de funcionário, eu sou design gráfico. Eu preciso que faça serviço, eu fazia. Mas eu não tinha a mentalidade Lá em Manaus, de ser dono de agência. assim, né? trabalhava com o que antes de vir pra cá? O teu último emprego? O meu último emprego foi no Senac. Né? Foi que tu até me contou, a minha história né? profissional, Ela passa pelo Senac, e terminou né? no Senac, né? Eu comecei como menor aprendiz, fiz vários cursos lá e o meu último emprego foi lá, que era um assessor de comunicação, que aí envolvia justamente várias habilidades, né? Fazia parte da revista, tinha os eventos do próprio grupo, que era o Senac, o Sesc e a FEComércio, né? Um braço ali do Sistema S. Então tinha esses eventos que a gente ia cobrir, aí fazia matéria, inclusive assim, aí o jornalismo ajudou muito nisso, porque saía para fazer a foto do evento e eu tinha a capacidade de fazer um texto, inclusive tem texto meu que foi publicado na revista nacional do Senac, né? Então isso foi bem legal. Aí o meu último emprego foi lá, foi justamente nesse meados de novembro de 2014. Eu fui desligado e quando eu me mudei para cá. E como tu enxerga aqui em Parintins, na tua vinda pra cá, que precisava trabalhar o marketing digital? Tu te lembra assim como foi que tu chegou e teve esse estalo? Assim, olha, eu acho que aqui eu vou ganhar dinheiro. Porque na verdade qual era o meu pensamento? Lá em Parintins não tem oportunidades igual em Manaus. Então, como eu tinha alguns contatos de agência, eu ainda fazia os freelancers, né? Surgiu uma demanda na agência, eu conseguia fazer um ou outro daqui. Eles mandavam o que precisava, eu produzia o arquivo e enviava por e-mail e aí recebia por isso. Porque eu sabia que aqui não tinha demanda de uma agência, nem existia agência de publicidade aqui nessa época, né? Então eu já vim com esse vou tentar fazer os freelancers de Manaus, né? Eu vou pegar o contato de lá e quando tiver eu produzir daqui. Aí qual que foi o meu desafio? Já estava um pouquinho mais em evidência o Facebook, né? Como eu falei, o Instagram não existia. Então o meu desafio era convencer o cliente que aquele serviço valia a pena para depois oferecer o serviço para ele. Jefferson, conta pra gente, se você se lembra, o primeiro cliente, que com certeza deve lembrar, o primeiro cliente que você conseguiu aqui em Parintins depois que chegou de Manaus. Até então você trabalhava em Manaus, tal, atendia clientes de Manaus já estando em Parintins. Mas em Parintins, qual foi o teu primeiro cliente aqui, estando aqui já? Sendo bem sincero, eu não lembro de cabeça quem foi o meu primeiro cliente. Mas por quê? Como eu falei assim, como tinha um desafio de mostrar o valor do meu serviço, era muito comum de eu visitar um cliente e passar 1, 2 semanas para depois essa resposta positiva acontecer. Então eu lembro muito assim de sair de casa, visitar várias lojas e apresentando o meu serviço. E depois de um tempo esse resultado, olha, eu quero fazer acontecer. Eu não lembro realmente quem foi o primeiro cliente, mas eu lembro para você quem foi o cliente que mudou a minha vida profissional aqui em Parintins, que inclusive eles são os meus clientes até hoje e que eu tenho muito apreço por eles, né? Que são a Aqua Fitness, que é administrada pelo seu Helder e pela dona Osinete. E essa história é muito legal, vou compartilhar com vocês. Quando eu descobri que ia inaugurar a Academia Aqua Fitness, eu não sabia quem eram os proprietários, eu não sabia quem era o Helder e quem era a Osinete.
mas por alguma forma, assim, por um instinto, era uma empresa que era um prédio grande ali, todo mundo, olha, vai ser uma academia, vai ser de outro nível, vai ser padrão capital. Eu lembro Algo em mim disso. diz assim, poxa, eu preciso de um cliente desse nível justamente para eu subir de patamar. E eu me virei, né? Fui atrás, descobri quem era o seu Helder. Consegui o contato dele e fui marcar uma reunião. E o que acontece? O primeiro balde de água fria. Eu fui lá, eu tinha tanta confiança que ia dar certo, que eu lembro que tinha um outdoor ali no Circuito Escorpião, eu tirei uma foto da logo, montei como se fosse uma arte para apresentar para ele. A logo lá feia porque eu tirei uma foto sem muita qualidade, expliquei meu trabalho e apresentei para ele, ele ficou encantado, mas ele falou para mim assim, Jefferson, esse empreendimento aqui, a gente está investindo nele e minha realidade hoje é essa, eu não consigo me comprometer R$1 com você. Eu quero muito, eu acho legal o trabalho, eu até quero, mas eu não consigo fechar com você hoje. E aí eu fiquei assim meio triste, mas por alguma coisa assim, algum instinto, algo me dizia que ali eu precisava insistir, que aquilo ali ia dar certo. Voltei para casa, passou os dias, eu marquei uma outra reunião com ele e vou lançar uma proposta. Falei, olha, senhor Helder, eu quero muito fazer esse serviço para o senhor e eu tenho uma outra proposta e ela não vai envolver valores. O que seria? Eu presto o serviço para o senhor, do jeito que a gente combinou, só que em contrapartida o senhor libera a academia para mim. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, então a gente vai treinar, eles vão fazer natação, que já tinha, né, atividade para as crianças, e fica 0 a 0, não sai valor de nenhum dos lados, mas eu vou tratar do mesmo jeito. E ele ainda falou assim, eu vou pensar, porque sou eu e minha esposa, eu vou conversar com ela, se ela concordar, beleza. E teve a resposta positiva. E foi um cliente assim, que eu me empenhei muito, era uma empresa muito grande, quando inaugurou a gente começou a fazer o serviço. Tanto é que eu não estive presente na inauguração da Aqua, porque eu não conhecia eles, eu conversei 2 vezes e a resposta definitiva veio 2 meses depois. E aí quando veio, foi uma parceria longa e duradoura, a gente é até hoje, né, meu cliente mais antigo, de uma pessoa, de um casal que era total desconhecido, hoje eles viraram amigos para a vida, são nossos compadres, eles são padrinho e madrinha da Ana Beatriz, que é a nossa filha, e a partir da Aqua, assim, eu consegui aquilo que eu almejava, que era subir de patamar, porque aconteceu isso, muitas pessoas viam o trabalho, achavam que eles tinham contratado alguém de fora, uma agência de Manaus ou alguma empresa de fora que está fazendo, porque é algo que não existia. As pessoas já estavam nas redes sociais, mas postavam no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, e lá era uma constância. Tinha aula de natação, a gente estava lá divulgando. Tinha aula de hidroginástica, estava divulgando. Tinha aula temática de algum assunto, a gente ia lá e estava divulgando. E aí começou o que eu chamo de uma revolução do marketing digital aqui em Parintins, que começou a abrir portas, através do seu Helder. Ele me apresentou o Juscelino, que é proprietário da Promata, junto com a doutora Artemisa. Aí eles viraram meus clientes. Aí depois chegou o seu César lá do Preto, que também virou meu cliente. E o que eles tinham em comum? Essas pessoas, eles frequentavam a Aqua e comentavam para o seu Helder, não, esse trabalho tá legal, né? Tá bem feito. Quem que fez? E aí ele falava, é o Jefferson, eu vou te passar o contato. E ele me falava, Jefferson, fulano aqui gostou, se ligarem aí, já conversem com eles. Aí depois chegou do César do Preto, teve um destaque, a Érica Baranda, lá do Grupo Baranda, viu, falou, poxa, eu estou procurando, mas eu não queria contratar de fora, porque esse é um trabalho que tem que ter alguém aqui, não dá para alguém gerenciar à distância. E aí foi quando eu conheci também a Érica, a gente fechou a gestão do Grupo Baranda, a gente ficou 3 anos e meio, ou seja, antes eu tinha que literalmente sair todo dia para ir buscar um cliente, e a partir daquele momento, né, a partir das portas que a Aqua abriu para mim, a gente começou a atender cliente de uma outra maneira. Em vez de fazer um trabalho isolado, já era contrato. Olha, vamos fechar 3 meses, vamos fechar 6 meses. E à medida que eles tinham um resultado positivo, ia renovando. E aí esse trabalho cresceu, à medida também que o marketing digital, de uma maneira geral, ia se desenvolvendo, foi se tornando uma realidade aqui em Parintins, no país inteiro. Aí ficou mais fácil em termos oferecer o serviço, que a pessoa já sabia que valia a pena. O desafio era conciliar ali com o orçamento, né, para poder fechar a parceria. Eu vou dar um corte aqui nele rapidinho, no sentido de... Era bem difícil, na realidade, ele fechar, porque as pessoas até queriam, mas não queriam investir, né? Essa que é a verdade.
E quando chegou a pandemia, que teve que mudar completamente, virou a cabeça das pessoas, inclusive a nossa, que é aí que a gente começou a vender no presencial, era mais fácil, se adaptou àquilo. Então a gente teve que se renovar completamente para a parte digital, né? Então a virada de chave foi na pandemia, assim. Foi, porque ele teve uma procura bem maior também, as pessoas pagavam, porque... Na pandemia foi uma consolidação e muitas empresas que não estavam preparadas para o digital se viram no aperto. Porque imagina, um lanche ali na Praça dos Bois, ela podia abrir, mas não podia receber o cliente. Então ela tinha que receber o pedido por WhatsApp, então ela tinha que divulgar que tinha, né, o lanche. E aí teve uma sobrecarga, digamos assim, de procura pelo serviço, porque não tinha outro meio. A pessoa só tinha o meio digital para divulgar. E quando chegou isso, quem que faz serviço aqui em Parintins? Quem que pode me ajudar? E aí tinha uma empresa, ela tinha um nome consolidado, tinha um histórico, tinha referência para mostrar, o Jefferson sabe, ele já atendeu tal empresa, ele que atende tal empresa. Então isso ali é uma demanda. Foi quando tu ganhou dinheiro mesmo. Foi, por exemplo, assim, eu não saía de Teu casa. Teu serviço é caro, Jefferson? Eu digo que é justo. Eu digo justo porque imagina para você quanto que custaria ter uma pessoa, um funcionário atuando 24 horas para você, 7 dias por semana. Já a gente fica esse tempo todo dedicado só para o cliente? Não, porque a gente tem processos que vai automatizar a nossa atividade, mas a sua rede social não fecha, né? O estabelecimento físico tem hora para abrir e para fechar. Já a rede social está vendendo para você o tempo todo. Você vai poder fazer uma publicação, o teu produto ou serviço está ali à disposição. Na hora que alguém pesquisar, for procurar aquilo que você oferece, está lá. Então, se você divulga e deixa bem claro o que você oferece, como que você faz, o valor do serviço que você entrega, então você tem uma empresa... Hoje, teu valor mais barato é quanto? Se alguma empresa quer te contratar e assim, teu valor mais em conta é quanto? Tá, vamos lá. Antes de eu falar o valor para você, é importante que eu esclareça o que é entregue. Para você ter uma base de analisar se está caro ou barato, né? Sim. Primeiro, a gente vai ter uma análise ali do que você já tem nas redes sociais. A gente vai estudar quem é o público que compra de você para a gente focar nele. Porque não adianta eu pegar a estratégia de um cliente que eu já tenho e tentar replicar 100% no cliente novo, não vai funcionar. Então tem uma linguagem diferente, a forma de se comunicar é diferente, o produto que você oferece não vai vender da mesma maneira. Então, a partir dessa análise de perfil, da preparação do ambiente também, aí a gente vai chegar e vai ter clareza daquilo que você oferece, daquilo que você vende, para passar isso bem clareza para o cliente. Ele bateu o olho, eu sei o produto que essa empresa vende, eu sei o que ela oferece. Então, hoje, né, a gente tem pacotes a partir de R$1.000, que inclui uma gestão completa, né, de redes sociais, acompanhamento de mensagens, monitoramento da marca, se estão falando bem, se tiver uma crise ali, por algum motivo estão querendo cancelar teu produto, teu serviço, tem toda uma preparação para evitar isso acontecer, para que isso também seja sanado de maneira mais ágil, né? Então imagina, Fran, se você contratar um colaborador, um salário mínimo é acima do valor que eu cobro, e ele vai ter ali umas horas limitadas para te atender. Esse serviço ele vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então todo esse respaldo, toda essa preparação, seja da venda, da divulgação, da comunicação assertiva com o cliente. Que bacana, olha. Então você que tá aí, se interessou, tiver R$1.000 por mês, né? Mas se você não tiver R$1.000 por mês, aí agora a gente vai puxar uma deixa por realmente assim a gente trouxe vocês aqui para falar sobre isso, que vocês agora contaram um pouquinho da vida de cada um, né, empreendedora, e há um ano atrás vocês resolveram montar o negócio de vocês dois lá, né? Como é que nasceu a ideia de ter a Capacita Mais Treinamentos? E aí eu puxo aí, você que não tem R$1.000, você pode ir lá e fazer um curso de marketing digital com o Jefferson e aprender a desenvolver isso dentro da tua empresa. Mas como foi que nasceu a Capacita Mais Treinamentos, que é realmente um empreendimento de vocês dois juntos, voltando a trabalhar juntos, né? Desde a época da ótica, assim, eu acho que tava com saudades, a vida tava muito tranquila, e sabe, vamos trabalhar juntos. Como é que foi a ideia desse sonho de vocês? Ainda nessa pegada do marketing digital, né? A gente estabeleceu esse serviço e eu percebi isso, por exemplo, tinha algumas empresas que queriam muito fazer a gestão das redes sociais,
poxa, mas esse valor não cabe no orçamento. E nem era 1.000 ainda, era um pouquinho mais baixo. Então o que acontece? Eu quero, mas eu não consigo te pagar um valor mensal. Aí surgiu justamente a ideia de fazer uma consultoria, de fazer um treinamento. Para quê? Porque tem empreendedores ou empresários que já têm uma equipe. Falei, poxa, eu posso capacitar a minha equipe para eles fazerem isso para mim. Aí surgiu uma nova modalidade, né? E aí, alinhado a isso, já tinha a nossa ideia de querer empreender. E a gente tinha também, assim, falei, pô, a gente quer capacitar, eu preciso compartilhar o meu conhecimento com mais pessoas, tem mercado para mais profissionais. O Jefferson sozinho não vai dar conta de gerir as redes sociais de todas as empresas de Parintins. Eu preciso de profissionais capacitados para também atuar nessa área, né? E aliado a essa necessidade aí de educar o cliente, capacitar as pessoas para o digital, vem a parte da informática, vem a parte do desenvolvimento pessoal. Juntando tudo isso, nós chegamos na ideia da Capacita Mais Treinamentos, né? Sim, né? Tudo foi nos levando para a área da educação do conhecimento, que foi isso que foi precisando ser alimentado, né, em nós, para que a gente virasse a chavezinha na cabeça de funcionário para empreendedor até virar empresário. Então a gente viu essa necessidade. Parintins é uma cidade ainda que a gente sabe que ela tem poucas oportunidades, comercial mesmo, né? Então por que não criar oportunidades, né? Nós criamos a nossa oportunidade, por exemplo, trazendo aquela empresa que eu falei para vocês. Então foi uma escola de aprendizado. Posso falar para vocês que durante 4 anos que eu passei numa faculdade, eu aprendi muito mais na prática. Me desenvolveu muito mais, inclusive mais do que minhas experiências que eu tive dentro da CLT. Então a gente viu a oportunidade de capacitar não só a parte técnica, né, que é algo que nós precisamos com certeza, e a gente apanhou, tá? Nesse primeiro ano a gente levou peia, porque é uma coisa você ter a cabeça de empreendedor, ser empresário é diferente. São coisas distintas. Tem a parte de a gente não lidava com tantas demandas, né, burocráticas, né? Então você ir, por isso que muitas vezes a pessoa já não tem aquele prazer, não, eu vou parar aqui um tempo para investir em conhecimento, porque eu estou tão cansado na minha rotina, eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar pagar conta, eu tenho que pagar funcionário, e acaba não sobrando tempo para ela se desenvolver. E é aí que a gente peca. A gente já veio com essa mentalidade. Então quando eu olho para a minha história e eu vejo o quanto ao desenvolvimento pessoal, a entender de inteligência emocional e perfil comportamental, que hoje eu sou formada, eu sou analista de perfil comportamental, como isso facilita a nossa vida. Então, a partir daí a gente quis montar esse projeto, que era para estar capacitando pessoas, né? Por isso que capacita, né? Até no nome foi difícil, a gente pesquisava, meu Deus, uma louca, 2 Não é uma franquia, é de vocês mesmo. É nossa, foi criada do zero. Ela funciona onde? Na Rua Rio Branco, né, número 439, que é centro, próximo ali do Rei do Xpil, né? Então nós acabamos tendo essa ideia louca, né, de criar uma empresa que a gente sabe que isso é uma sementinha ainda que está sendo plantada, né? Mas a gente sabe que os outros lugares, em qualquer lugar que você for do Brasil, se trabalha muito forte a parte comportamental. Se você for ver as pesquisas, as pessoas elas são demitidas justamente por falta de quê? Da inteligência emocional, de não ter, às vezes, a resolução de conflitos, a capacidade de resolver conflito, tomada de decisão. E isso vai da parte da inteligência emocional, de como é que eu funciono como ser humano, né? Então aí eu vou entrar um pouquinho agora nessa parte que é a minha segunda paixão, né, que é comportamento humano, né? Eu fiz essa parte de a formação em performance e comportamento humano pela Escola de Negócios Febracis, e trazer essa mentalidade, é um renovo na realidade, porque a gente sabe que lidar com pessoas é um desafio muito grande, já começa dentro de casa. Então quando a gente assiste alguns podcasts, vê quantos atritos dentro de casa para resolver coisas simples, porque nós somos diferentes, nós somos únicos. Então ninguém vai pensar como ninguém, né? Cada um tem aqui dentro ali seu mundo, né? Dentro. Então a parte do perfil comportamental, que é a teoria DISC, ela é justamente usada para quê? Para que a pessoa ela possa entender um pouco do padrão comportamental dela,
né? E também um pouco E o do que essa outro. teoria diz? A teoria diz que Isso ela... é ensinado lá no Capacita Mais Treinamento. Não, eu vou falar um pouco para a pessoa se... sim, a gente vai falar um pouco da teoria, falar um pouco dos fatores predominantes, que é o DISC, né? Que ele é utilizado justamente para o autoconhecimento mesmo. E vai melhorar o que? A minha comunicação, né? De olhar assim para o Enzo, às vezes, de repente, meu Deus, o Enzo é uma pessoa difícil, né? Não dá bom dia. O Enzo não fala, né? Às vezes é algo do teu perfil comportamental. Então é assim, Não, ele não é, muito pelo contrário. Ele é observador. Eu tenho Olha, eu pra sou mim... tímido. Não, ela tocou num ponto que é até interessante. Eu sou um cara muito tímido em determinados ambientes, assim. Não, às vezes eu não dou um bom dia e as pessoas ficam assim, pô, ele é prosa. Não, ele é boçal. Não, ele tem uma cara de nojento. Não, e às vezes os amigos que me conhecem, então o Enzo é um cara brincalhão, um cara extrovertido, mas no dia a dia é muito difícil. E eu até falo que quando vem pra empresa, a gente veste uma casca. Sim. Né? Porque às vezes uma casca de que os teus funcionários precisam te olhar com respeito, com seriedade. Você precisa também passar essa... Sim. Eu não posso chegar aí e ser um Enzo brincalhão como eu sou em casa. Então a gente também tem que trabalhar isso. E às vezes a gente leva isso... Separar, né? Assim, tem que separar. Separar os ambientes. Né? O ambiente ele influencia, né? E quando se trata de comportamento, a gente sabe que a gente pode adaptar, né? Eu olho para o Enzo, eu alucino ele estável como eu, porque a Vanessa sabe, quando eu tô na academia eu dou bom dia, mas não sou aquela pessoa de Não, eu não sou uma pessoa de muitos amigos, eu assim. Também. Poxa, grande popular e tal. Sim. Não, eu sou tá até comentando, né, que eu sou tímido. Eu ia perguntar do Jefferson, viu minhas redes sociais? Eu disse, não, ainda não vi, porque eu sou tímido de verdade. O Rodrigo, que é o pessoal do Mais Monkey Podcast, eles pegam muito no meu pé pra dizer assim, Enzo, você precisa aparecer, poxa, agora tu só apresenta o podcast, você precisa falar, você precisa contar as coisas que você conta pra gente aqui. Como tu enxerga o empresariado, como tu é apaixonado por isso, como tu gosta de ser empresário, de falar sobre isso. Só que aí tu precisa falar disso. Rodrigo, quão difícil é isso, né? Sim. Porque tu tem uma rotina de mudar, ir pro digital, e a gente vai agora pra parte do Jefferson, e depois tu vai compartilhar isso em comportamentos, porque eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, tem dificuldade de ir pro digital. Tem muita dificuldade. E o Rodrigo disse, não, mas você precisa acordar e fazer um stories de manhã pra dizer bom dia, porque as pessoas precisam saber. E aí depois tu vai contar sobre isso. Eu disse, Rodrigo, eu não tenho como fazer isso, eu não consigo. Eu não fico me imaginando chegando em casa, tomando um café e dizendo assim, bom dia, pessoal, nós estamos aqui, olha, hoje eu tô tomando aqui um pão que tô comendo com café. E eu digo, isso é muito assim. E o Rodrigo bate muito no meu pé e diz, não, mas as pessoas precisam saber o que tu faz, como é a tua rotina. Quem é o Enzo, né? É isso que cativa as pessoas. E aí ele fala assim, o marketing quer saber disso. Né? Na verdade, a gente acaba humanizando mais as empresas, porque pensa assim, quem que conduz a empresa? É o Enzo, mas como é que é a estratégia dele? Como é que é ele no dia a dia? Sim. Por mais que seja o Enzo, pessoa física, ele é de um jeito, e o Enzo empresário é outro, mas está ali linkado, é você no final das contas, né? Então imagina, aconteceu alguma situação na área da economia, que seria legal, olha pessoal, aconteceu uma nova resolução, agora você, empresário, que é MEI, agora você vai atuar desse jeito, você que é ME, para você a mudança foi essa, você está compartilhando o conhecimento. E aí o Rodrigo pegando tanto no meu pé, eu tô escrevendo essas sériezinhas para começar a gravar, porque tanto ele pegar no meu pé, e eu já tinha feito isso, quem vai no meu Instagram, eu dei aula de contabilidade para pessoas que já eram formadas em contabilidade. A pessoa formava em contador, mas não sabia atuar na prática, né? E eu tenho um videozinho fazendo isso. Eu disse, mas por que tu era assim? Porque eu não sei, mudei. Né? Aí vai comportamento. Talvez seja a rotina também. Quando eu me mudo para cá, eu mudo alguns comportamentos. E a gente vai se adequar mais à rotina de empresário. Muito mais fechado, muito mais agoniado. A gente tem uma rotina assim, muito agoniada. Eu digo que a gente sofre todos os momentos. Porque se tem preocupa muito com tudo. De muita preocupação. E isso acaba aqui jogando meio que pro nosso semblante, essa preocupação. Sim. A gente, querendo ou não, reflete no nosso semblante, um semblante de preocupado, de preocupação. Mas o interessante do Enzo, queridos, é que o Enzo ele é uma pessoa muito sonhadora. Por mais que ele seja assim tímido, mas ele é sonhador.
Mas, Enzo, eu vou falar uma coisa que eu aprendi que me chocou. Timidez não é um comportamento, tá? É um trauma que a gente vive. Porque eu lembro, né? Ultimamente tenho lembrado de muitas coisas, né? E quando você tá na escola, às vezes alguém fala pra você, você só fala besteira. Olha como ele é burro. A gente escuta essas coisas. Que era, não, mas isso era brincadeira. Só que fica no nosso inconsciente. Isso te trava. E eu vivi isso. Por isso que eu estou te falando. Então, quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu vi que não existe a timidez. Entendeu? Existe um trauma que te bloqueou e que você sente medo de se expor, de ser julgado, de não ser aceito, de não ser amado. E a gente tem essa necessidade que a gente precisa se trabalhar. Foi assim comigo, por isso que eu digo, foi um processo difícil para mim. Eu não tirava foto, hoje em dia, aí eu posto minhas panquecas queimadas lá. Eu tive que vestir isso, essa máscara da influente. Então, aí tirava foto com o produto, aí a Vanessa, eu gravo meu treino, mas eu não era assim. Então, para mim ficou claro que esse traço de timidez, na realidade, era um bloqueio que eu criei para me defender, para que eu não fosse exposta novamente, para que as pessoas não me julgassem. E até hoje a gente vive isso. Eu vim para cá com a mão geladíssima. Cada vez que você vai enfrentar, e como é que eu vou vencer isso? Fazendo. Não, e aí eu ia contar uma história que eu nunca contei pra ninguém. Isso aconteceu umas 2 semanas atrás. E é uma história basicamente disso. Não é só de timidez, mas é como às vezes algumas palavras te colocam extremamente pra baixo. Sim. Eu comecei a praticar boxe porque todo mundo diz assim, você precisa fazer uma atividade física. Eu odeio academia. Eu odeio academia, assim, com todas as minhas forças, não é um negócio que me chama. E eu já tinha treinado, quando eu morava em Manaus e fazia faculdade, eu tinha treinado boxe. E aí eu achei um professor aqui, foi até a Nádia, que disse, não, tem um cara que dá aula de boxe, e aí tu fala com ele. Eu falei com ele, tu me treina? Ele disse, não, eu tenho uma turma aqui, tô voltando agora. E eu treinando boxe. Legal. Eu treino desde outubro. E aí eu fiquei um tempo parado agora, porque... a Vanessa sabe, o comércio, nesse período de Natal, a gente tem o nosso trabalho ele é antes do Natal. O Natal a gente senta e enxerga a loja. Mas nosso trabalho é todo de compra antes. E aí eu demorei um tempo e voltei em um dia. Aí o Rodrigo disse, Enzo, tu precisa mostrar a tua rotina. Aí eu disse, tá bom, Rodrigo, eu tenho um treino de boxe que eu fiz. Eu voltei hoje e assim, voltei e a gente realmente faz o que a gente chama de espasmos, né? A gente troca socos com outro professor para ensinar, e você tá voltando. Você olha, eu fiz esse vídeo aqui, posta e nada. Você não quer ver minha vida? Foi isso que eu fiz hoje de manhã. Eu acordei e fui fazer isso. E por incrível que pareça, o que mais me chocou foi os comentários negativos. E eu acho que isso me colocou para baixo, sendo bem sincero. Foi um momento para mim, teve muitos amigos que disseram, pô, Enzo, legal, você tá fazendo algo bacana. Mas muita gente disse assim, e aí, saco de pancada? Pô, se fosse pra apanhar de graça, não precisa estar pagando. E aí, isso te coloca pra baixo. E eu fui com o Rodrigo, você tá vendo, Rodrigo? Por isso que eu não mostro minha vida, cara. Eu, chateado, digo, como é que isso acontece? E aí, isso me colocou pra baixo. Eu já tinha escrito algumas coisas pra fazer a série de contabilidade, isso te coloca pra baixo. E aí, quantas pessoas não vivem isso igual a mim? Que começa e as pessoas tiram alguma brincadeira, tiram alguma coisa que te coloca pra baixo, e principalmente pra mim, que sou um cara que não sou das redes sociais. Eu acho que rede social é uma habilidade que vai ser do futuro. Todo mundo vai ter que desenvolver isso. Sim. Todo mundo vai ter que desenvolver. Te colocar, eu acho que isso é um caminho sem volta. Por incrível que pareça, assim. E compartilho que no mundo empresarial isso também tem mudado. Antigamente você contratava marqueteiro para falar. Hoje é o dono da marca que fala. É ele que tem que aparecer. Quem é o muito comentado sobre essa técnica é o cara da CIMED, né? Ele virou uma referência nisso. Ele apareceu e ele foi... Mas eu digo, falando da minha realidade, não é fácil. A gente vencer isso e entender, cara, as críticas passaram, e não são só críticas de um trabalho. É crítica que a gente às vezes não entende, assim. Pode ser um comentário, mas é maldoso. Você não entende, eu não sou um profissional, né? Tô treinando, mas isso te coloca pra baixo. E quantas pessoas também
não tão para baixo, ou às vezes querem iniciar alguma coisa e não conseguem porque se deixam se levar pelas palavras. E como é que esse teu método pode ajudar, assim, eu nesse caso, e pessoas que também querem ir para o digital e não conseguem? Sim. Na realidade, acredito que todos nós passamos por algum tipo de frustração. Quando eu comecei a tirar foto, a postar minha rotina, vixe, virou blogueirinha agora. Quem quer te ver? Tipo assim, existe maldade nas pessoas mesmo, elas querem te colocar. Então, por isso que eu falo, fortaleça a sua identidade. Porque o que o outro fala a seu respeito, se você tem uma identidade firme, você tem o autoconhecimento, e eu digo, como forjar a minha identidade? Primeiro em Deus. O que Deus fala de mim, que eu sou precioso, que eu permuto o reino por você. Então, nós temos que primeiro nos sentir amados por Deus. Essa é a premissa. Eu não tenho como falar de mim, da minha identidade, sem eu falar da minha fé. Porque a partir do momento que, de fato, eu coloquei Deus no centro da minha vida, o que os outros falavam magoava. Chorei muito, 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 porque eu fui muito atacada na minha identidade. Né? Então, quando eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, do que Deus sabe ao meu respeito, do que Deus me escolheu, Deus me perdoa, né? E não importa o que os outros digam, eu tenho a consciência de quem eu sou, do meu valor. Se você perguntasse há uns anos atrás, quem é a Denise? Eu sou administradora, eu sou mãe, e quando eu mandei minha biografia para você, eu falei quem eu era em primeiro lugar, a minha identidade. Eu sou filha amada de Deus, eu sou amiga, né? Eu sou leal. E quem participa da minha intimidade, da minha vida, sabe que é uma pessoa que ela pode realmente contar comigo. Tem a minha lealdade, a minha honestidade. Então, isso é importante, porque o que os outros vêm para te atacar pode até te ferir, mas não vai te derrubar. Porque se é uma pessoa, de repente, um comentário que veio de alguém que nem participa da tua vida, você vai entrar por aqui e sair por aqui. Doido, né? Tá falando isso aqui de mim? Sim. Tô nem lixando. Agora, quando vem de um amigo, de uma pessoa que faz parte, que você ama, que você considera, isso te destrói por dentro. Então, por isso que eu realmente cada vez mais resolvi buscar essa parte do desenvolvimento pessoal. E foi daí ensinar essa parte de comportamento, quanto ela é importante na nossa vida pessoal e profissional. Nós precisamos ter esse alinhamento, né? Então, a Capacita Mais Treinamento, ela veio com essa missão de treinar, né? Fazer com que as pessoas elas tenham tanto conhecimento técnico quanto comportamental. Precisa haver um equilíbrio. Até para se entender, né? Sim. Se entender a sua mente, o seu coração, da onde eu vim, aquela parte da onde eu vim, a crise existencial, o porquê que eu tô nessa terra, para que eu vim. Aí vocês entram nessa parte de se entender, sim, a mente, né? De se sentir amado e até mesmo para se blindar dos comentários alheios, que foi o caso do Enzo. Sim. Ali ele se sentiu ofendido, talvez, né? No momento. E ele foi, e eu acredito que ele foi ali todo feliz, colocou lá o vídeo dele e um comentário ali já fez ali, travou, né? Sim. Talvez tenha ficado... Eu fico assim, não vou postar, porque realmente eu me blindo muito a mostrar um pouco da minha vida. Blindo muito. Então, assim, e aí o Rodrigo diz, não, tem que mostrar. Tá vendo, Rodrigo? Mostrei. Tá aí. Tô aqui. Sim. Mas olha, só um comentário, assim, eu costumo sempre dizer assim, que eu analiso, eu gosto muito de analisar as coisas, eu costumo dizer assim, não é sobre o Enzo, o vídeo dele. Eu acredito que é mais sobre a pessoa que comentou. Sim. Às vezes as pessoas elas são covardes mesmo. São covardes. No sentido de eu não tenho nada que fazer, eu vou perturbar ali o o outro. Perturbar. Ou então assim... São pessoas frustradas, sabia? Sim, porque, digamos isso. assim, se eu sou uma pessoa próspera, se eu tenho um empreendimento, ou mesmo de alguma forma ajudo outras pessoas, eu não vou ter tempo para denegrir ninguém, cara. Tipo assim, eu vou focar em compartilhar coisas boas, em ajudar os outros, incentivar. Uhum. Agora tem uma pessoa ali que realmente... E talvez a pessoa que comentou, talvez seja uma pessoa sedentária, tá lá jogado no sofá, queria estar lá fazendo, tá no lugar dele. E é engraçado que se a gente trouxer isso para o mundo das empresas, isso acontece da mesma forma. Sim. Quantas empresas, e aí veio um entrevistado que ele falou assim, poxa, às vezes eu já fui criticado por pessoas que nunca foi lá comer o que eu faço. E aí uma pessoa fala mal, tu segue, não presta mesmo, não sei o quê. E aí você não tem noção quanto isso acaba uma imagem de uma empresa. Sim.
Aí, no fundo, aqui eu tô falando, mas porque realmente eu tinha uma certa aversão a estar na internet. Né? E aquilo me magoou mais, porque eu disse, pô, poderia não estar vivendo isso, e tudo bem. E o próprio Rodrigo falou assim, eu acho que fala mais sobre as pessoas, mas quando tu joga isso pra dentro de uma empresa, isso é horrível, gente. Quando tu joga comentários, de vezes, de alguma pessoa que tu degrine a imagem de uma empresa. Sim. E isso já aconteceu aqui em Parintins. Eu ia falar isso, eu lembro exatamente de um caso de uma academia concorrente da Aqua. O que eles fizeram? Eles anunciaram um reajuste de preço. Como que foi feito? Eles colocaram uma tabela, musculação, tanto, dança, tanto, atividade aeróbica, tanto. Pegaram lá e colocaram esse reajuste, né? E aí o que acontece? Clientes começaram a falar, poxa, não sei o que lá, tá caro, aumentou demais, não vale a pena. Aí o que acontece? Começou a ter comentário negativo. E como que isso foi repercutindo? Eles foram lá no Instagram, eles bloquearam os comentários, ou seja, tiraram. Só que acabou piorando, porque as pessoas foram pro Facebook. E no Facebook elas não só comentavam, elas compartilhavam aquela publicação do reajuste de preço e faziam um comentário negativo. Quando estava no Instagram, só via aquele comentário negativo quem ia lá na publicação. No Facebook, é como se eu pegasse, eu compartilhasse e falasse mal. Então, além de aparecer lá no perfil da academia, ainda aparecia para as pessoas que são meus amigos. Então, acabou viralizando ainda mais. E eu percebi muito perfil ali que gente que não era cliente da academia, de nenhuma outra academia, mas foi naquele efeito manada. Maria vai com as outras. Tá todo mundo falando mal, tá todo mundo criticando e foi no bolo. E esse é um ponto que a gente tem que melhorar, né? Muito. Assim, a sociedade em si. Isso reflete muito sobre a sociedade que a gente vive. Sim, como eu falei ainda há pouco, né? Nós temos aquele viés cognitivo negativo. Você pode ver que quando você posta algo bom, não dá like, não dá curtida. Não. Posta uma desgraça. Cara, compartilhamentos 1000, comentários. Eu não acesso muito Facebook. Você vê as minhas postagens no Facebook, vai do Instagram pro Facebook, às vezes eu compartilho do meu status pro meu... Porque quando abre lá, gente... É só desgraça, é só fofoca, é só traição. Então, o meio que nós estamos inseridos, ele fala muito de quem nós vamos nos tornar. Então, eu achei muito interessante ser convidada para esse papo aqui, porque é um podcast, né, que na realidade trabalha com jovens empreendedores, então nós temos que ter essa mentalidade alinhada e conseguir ir mudando aos poucos isso. Então a Capacita Mais Treinamentos, ela é uma sementinha, né, para que essa realidade ela possa estar sendo mudada. Porque você vê muita competição, você vê muita pessoa querendo puxar o tapete do outro, ninguém valoriza o que o outro tem de melhor. Isso precisa de maturidade, gente. Isso é maturidade mesmo. Quando eu estou bem comigo mesmo, que eu me conheço, sei do meu valor, eu acredito assim. É uma crença que eu tive que ressignificar. Eu não tenho que ganhar e alguém perder. Eu posso ganhar. Nós vivemos numa cidade onde tem quase 100 mil habitantes. Eu não vou agradar todo mundo. Gente, tem público para todo mundo. Ninguém precisa perder. É a mentalidade do ganha-ganha. E quando você tem essa mentalidade de escassez, né, de você querer puxar o tapete do outro, você falar mal do outro, entendeu? Você não vai crescer. Muito pelo contrário. Né? A gente vai acabar se diminuindo e você vai, poxa, se fala daquilo, vai falar também de mim. Eu acho isso muito chato. Por isso que assim, eu não sou muito também de ter uma conexão social muito grande. A minha conexão é academia, trabalho e igreja, né? O Jefferson é mais do mundo corporativo, né? Ele do network mesmo, né? E então a gente precisa estar mudando um pouco essa mentalidade. A gente precisa se conhecer e conhecer um pouco do comportamento do outro, porque dentro do mundo empresarial, nós somos líderes. Nós precisamos inspirar os nossos colaboradores. Então, essa ferramenta que a gente fala, que é o DISC, né, que é uma ferramenta que é para potencializar resultados dentro da tua empresa. Em primeiro lugar, vai melhorar a tua comunicação dentro de casa. Né? Ela foi criada em 1920 por um psicólogo, né? William Marston Moston, o nome dele. Né? Ele é um professor PhD em Harvard. Então, quando ele foi criado, ele escreveu até um livro. O livro é As Emoções das Pessoas Normais, porque até então tem a teoria dos temperamentos também, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é daquele médico, né? Hipócrates, que tinha o sanguíneo, né? Que era as doenças, né? Então, começaram a estudar as emoções das pessoas normais,
né? Então chegaram a 4 fatores, né? Que é a dominância, a influência, a conformidade, né? E a estabilidade, né? Que se formou o acrônimo DISC, né? Então, para você que está aí assistindo e para vocês também, né? Eu vou falar um pouquinho o que é cada perfil, né? Para você começar a se identificar. Não tem como a gente saber ao certo. Eu olhar para o Enzo e falar, olha, o Enzo ele é um estável, né? Eu estou aqui, né, alucinando, ele é estável conforme, porque o que de fato vai me falar é padrão comportamental, tudo é um relatório, né? Que é gerado, que ele te dá 99% de acerto. E, por exemplo, uma pessoa que ela é dominante e aquela pessoa que ela é competitiva, é uma pessoa ativa, né? Ela é muito voltada para as tarefas, ela não é voltada muito para as pessoas. Ela, a todo custo, ela vai extrair um resultado daquilo. Então, uma pessoa altamente competitiva, manda... Ela sabe mandar muito bem, né? E o valor dela para a empresa é o quê? Né? Ela vai para resultado, ela resolve conflitos rapidamente. Dá um conflito para ela, rapidinho ela resolve. Ela tem o poder, entendeu? É poder. Se ela pensa em perder o poder, desmotiva ela completamente. Então, aquela pessoa que, a qualquer custo, ela quer resultado. Não importa o que ela tenha que fazer, ela vai sugar o resultado ali, ela vai conseguir chegar na meta dela. Então, o desafio dela, coloca um desafio para ela vai atingir, ela é movida por desafio, né? A pessoa que ela é influente, ela é mais conectada assim para as pessoas, né? Ela é carismática, é aquela que chega, bom dia, e vai abraçando todo mundo, ela quer ser aceita, aquele reconhecimento de estar sendo filmado, de se expor nas redes sociais. Ela tem já naturalmente essa facilidade de estar se expondo, de estar colocando a rotina dela, de estar se conectando. Ela quer estar junto com as pessoas, né? O valor dela para a empresa vai ser o quê? Ela é uma pessoa realmente que ela consegue engajar um time. Ela consegue ali liderar, entusiasmar, uma pessoa sonhadora. Então, ela vai para o combate assim, né? Mas ela é voltada mais para relacionamentos, né? Uma pessoa estável, uma pessoa mais calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa leal, né? Então, ela preza muito a segurança. Eu digo porque sou eu. Eu sou estável, né? Eu sou estável. As pessoas erram muito o meu perfil. Quando eu falo, adivinha aqui qual eu sou. Dominante, estável. A gente vai, como o Enzo falou, vai se adaptando. Sim. Também. E eu ia fazer essa pergunta. Eu tenho um perfil, mas quero aprender um outro perfil. Eu consigo ou eu vou nascer e morrer com um perfil? Não. Você consegue adaptar. Então, não adianta a pessoa dizer, eu sou assim porque meu perfil comportamental é assim, eu sou grosso, eu sou mandão, não tenho jeito. Não, negativo. A gente tem que usar com autorresponsabilidade. Porque o comportamento a gente consegue, sim, adaptar. Então, eu posso ter até mais de um perfil. Naturalmente, sim. Jefferson. Tem mais de um. Né? Mas eu sempre falei pra ele que eu alucinava, estava certa. Mas ele mesmo não sabia qual ele era mais. Ele achava que ele era dominante. Eu falei, não, você é um conforme detalhista. Cara, ele viu uma linha assim, eu tinha Mas eu acho que todo designer é assim, né? Isso é ligado pela profissão. Perfeccionismo, sabe? Ele vê coisas assim, que a gente não vê. Já era, viu? Assim, eu faria desse jeito, tem uma coisa que tá desalinhada, faltou um acento. Eu nem percebo. Vai indicar. Mas ele percebe, entendeu? Então, quando você vai tendo esse conhecimento, você vai olhando para dentro de si e digo, opa, isso aqui faz... Não é que vai estar lá endurecido isso, enrijecido isso, não. É a sua essência, né, que você pode adaptar. O que eu sempre falo, né, e que eu aprendi na prática mesmo, vivendo isso na pele, quando a gente foi montar Capacita, eu tive que sair completamente da caixinha, né? Então, eu tive que me adaptar para ser mais organizada, para ser em busca de resultado. Só que quando isso passa por um longo período de tempo, aí isso vai te gerar o quê? Um estresse, uma ansiedade e chegar até um caso de uma depressão, gente. Porque você sai completamente fora. Você veste ali uma máscara, né? Daquilo sai, né? E coloca aquele personagem por muito tempo. Então, a gente tem que trafegar de forma leve. Eu quero esse objetivo aqui, qual é minha limitação? Qual é o meu ponto fraco que eu preciso melhorar? Eu preciso ajustar isso aqui. Eu posso ajustar.
mas nunca, por exemplo, sair. Quando eu fiz o meu primeiro relatório, né, que foi na época que a gente estava montando a Capacita, que a gente foi para a formação, o meu adaptado deu lá em cima dominante. Eu digo, mas quando? Eu bati, né, de frente lá com a nossa formadora. Eu não sou assim. Ele me conhece, eu sou assim, 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 assim. Tava lá. Não, eu digo, não sou assim, eu sou Eu assim. acho que eu ainda fiz parte dessa pesquisa que você me pediu. Eu te enviei, não foi? Do momento, né, que a gente por conta do momento. E detalhe, todo mundo que participou da pesquisa, eu mandei para Vanessa, mandei para alguns amigos. Todo mundo me via daquela forma. Gente, eu fiquei arrasada. Digo, eu não sou assim. Eu digo, tá. Aí depois ela, mas pelo momento que você tá vivendo, Denise, eu acho que foi a situação. Por exemplo, nós estávamos em Manaus e a obra lá da Capacita estava rolando. Então, assim, quando a gente estava aqui, vamos olhar o pessoal da marcenaria, vamos olhar o eletricista, vamos olhar a pintura, vamos olhar o computador que está chegando, vamos olhar as cadeiras que já saiu da fábrica. Diversas coisas que você está gerenciando ao mesmo tempo, mas você está lá, está vendo acontecendo. Aí imagina você sair da obra, vai para Manaus e precisa de alguém olhando por você. E eu ali falei, não, chegou direitinho a cadeira, não tinha nenhuma furada, o computador, o monitor não veio nenhum de repente quebrado no transporte. Aí ficou assim, aquela situação de momento fez a gente ser mais dominante, porque precisava. Eu preciso que tudo aconteça. Tem prazo para inaugurar, tem que chegar tudo conforme. A gente chegou aí numa palavra-chave. Eu acho que a situação, ela nos molda. Sim. Né? Não, e a gente tem que citar também a profissão. Quando depois que você vira empresário, você tem que ser uma pessoa extremamente resiliente. Né? O empresário que não soube se mudar, você pode ter 40 anos como empresário, que não soube se adaptar com o tempo, ele saiu fora do mercado. E aí a gente volta a falar, por exemplo, rede social. É um novo normal e muita gente vai ter que se adaptar a isso. Né? Então, por isso que eu perguntei, será que a gente não caminha sobre isso? Porque na nossa vida tem várias situações. Tem momentos que a gente vai ser dominante, tem momentos que a gente vai ter que ser mais calmo. E eu acho que isso vai dar profissão mesmo. A gente oscila muito de humor. A Vanessa, que é uma empresária e é casada com um empresário, ela acho que ela deve perceber muito isso. Tem dias que a gente tá um amor de pessoa, mas tem um dia que a gente tá horrível, assim, que acho que nem a gente quer estar perto da gente mesmo. Porque é muito dinâmico essa vida, muito dinâmica, e precisa ter muita resiliência mesmo. E a gente precisa esse autoconhecimento. Pô, isso aqui eu não tô num dia legal, né? Eu ajo dessa forma. Já aconteceu de alguma situação, né? Eu ficava voltada, aquela extremamente chateada, e o Jefferson olhou assim pra mim, o Jefferson, né, que eu que sou calma, né, o analista, tu não vê que essa pessoa, porque assim, tem também a questão de um conflito, de você olhar, por exemplo, o dominante, ele é uma pessoa extremamente ágil, rápido, ele odeia lerdeza. Então, o estável é no tempo dele, é do jeito dele, é aquele negócio assim, isso causa uma irritação profunda num dominante. Então tem atrito. Então dentro da empresa nós temos vários perfis comportamentais. Meu Deus. Ei, Denise, eu achei interessante que essa noite está sendo de descobertas, minha querida. Olha você tá me deixando com gosto de quero mais. Essa conversa aqui não, tá... eu tô vendo que eu vou ter que ir lá na Capacita por 2 motivos. Para me autoconhecer mais e segundo, porque ele sempre brinca comigo, ele vai fazer uma vaquinha que é pra me colocar no curso de informática. E lá tem. Quando eu fui lá e eu vi os computadores, aí eu perguntei qual é a idade. Eu disse, não, é das crianças até 16. Rapaz, mas tem a Vanessa. Eu vou bater essa foto. Eu vou bater essa foto. De verdade, mano, eu preciso ir lá por causa dele. E também assim, porque eu realmente preciso me atualizar. Eu tava até falando com vocês ainda há pouco sobre o curso de informática que eu fiz em 1900 e lá pra trás, bem pra trás, né? Hoje... Tudo que eu estudei já não vale mais. Eu tenho que realmente me atualizar. Só sabe ligar o computador. Eu só sei ligar o computador, meu querido. Né? Mas eu acho interessante porque esse podcast está sendo tão gostoso, podcast Papo e Negócios, porque assim, é uma descoberta. Estamos sendo descobertos aqui, né? Muito interessante. Eu acho que ela se identificou, Enzo. E eu quero convidar aqui vocês a conhecer a Capacita Mais Treinamento, tá bom, gente? Vão lá, vão se autoconhecer, o seu comportamento... e também vão aprender informática, né? Com certeza. Vamos lá, Jefferson, o que tem lá na Capacita Mais Treinamentos? Como a Denise já falou, né? Tem uns cursos de desenvolvimento pessoal,
Tem o curso de informática, que vai do kids até o adulto, tá bom? E isso é interessante falar, ó. A nossa geração, das crianças, na verdade, elas já nasceram digital. Você dá um celular na mão dela, elas se viram sozinhas. Mas é preciso de uma preparação para que elas entrem nesse meio digital com segurança. E isso é um diferencial que nós temos lá. Além do curso de informática, nós fazemos aulas temáticas. Como assim, Jefferson? Nós tivemos as Olimpíadas e nós fizemos lá na Capacita Mais Treinamentos com os nossos alunos as Olimpíadas de Informática, uma competição saudável para colocar em prática o conhecimento delas e também trabalhar o espírito de equipe, a coletividade. Muito legal. Nós fizemos alguns desafios que eram de maneira individual, mas também tinha um desafio em equipe, ou seja, se eu perder, a equipe toda perde. Se a equipe ganhar, todo mundo ganha. Porque assim, não é só questão de eu saber, de eu dominar, mas eu também preciso entender que na vida como um todo, naturalmente a gente precisa lidar com as pessoas, saber trabalhar em equipe, vão saber que eu sou bom em algo, mas a outra pessoa é bom em outra situação. Então, por que não somar nossas forças, né? Nós tivemos o Setembro Amarelo, é importantíssimo. Trabalha-se muito forte a questão da prevenção ao suicídio, né? Como que nós linkamos isso com o digital, com a informática? As crianças, desde cedo, elas estão aí nos joguinhos, na internet, estão expostas a qualquer conteúdo. Então, a gente prepara essas crianças. Olha, o que é correto, o que não pode. Se alguém está no chat ali do joguinho pedindo seu contato, pedindo para mandar foto, isso não tem nada a ver com diversão. Então, isso também é interessante. Olha, que legal. De repente, o meu filho está lá no quarto, no celular dele, no computador dele. Que tipo de conteúdo ele está tendo acesso? Será que são coisas para criança? Será que são assuntos que vão somar para a vida dele? Ou ele está vendo algo que não é interessante, que vai colocar ele para baixo? Né? Então, todo esse cuidado é preparado. A gente está falando aqui disso para as crianças, mas é super importante que os adultos, que os pais também tenham esse conhecimento. Que assim, poxa, hackearam o meu Instagram, roubaram o meu WhatsApp, né? Tem muito golpe aí com o WhatsApp falso, né? Porque as pessoas às vezes começam a usar, mas não tem uma preparação para o mundo digital. Não. Imagina, você vai instalar um aplicativo de um banco, aí ele vai pedir para validar com um SMS, vai pedir para validar com um código que eu enviar. Então, como que eu sei que isso é seguro? Como eu sei que realmente esse aplicativo é original? Eu não baixei por engano um aplicativo clonado. Então, essa segurança digital hoje, ela é fundamental, desde as crianças até os adultos. Então, a gente tem o curso de informática completo para crianças, para jovens e adolescentes, e para os adultos também a gente tem até uma modalidade mais curta, que eu estava explicando agora há pouco para a Vanessa, né? A gente entende a necessidade que a pessoa tem e faz algo personalizado. Lá na minha empresa eu uso mais o Word para fazer relatório, para fazer uma prestação de contas, para fazer recibo. Eu uso muito Excel para mercadoria, vendas, prestação de contas. Então a gente vai personalizar esse curso para aquilo que a pessoa realmente necessita. Então ela consegue fazer de uma maneira mais breve. Que legal, né? Nós já vamos abrir aí, tá? Você que tá aí, a vaquinha pra gente comprar o curso da Vanessa. Ai, gente. Mas, assim, partindo, né, pro digital, o que é muito comum quando chega lá o nosso público fala, eu até quero postar, mas eu não sei o que postar, e de vez em quando eu posto, e mesmo assim quando eu posto não dá resultado nenhum. Aí eu falo, o primeiro ponto é planejamento, né? Eu falei assim, olha, se eu entrar lá no seu perfil, a casa vai estar arrumada, vai ter uma foto da fachada ou da logo deixando bem claro de quem é aquele perfil, vai ter uma descrição dizendo o que você faz, qual produto você vende, qual serviço você oferece. Tem ali um link de um contato para eu comprar pelo WhatsApp, para eu tirar uma dúvida. Então, são pontos principais, né? Aí, a partir disso, a gente vai trabalhar o planejamento. Eu não sei o que postar. Lá no nosso curso de marketing digital, a gente acaba com isso, porque você vai aprender um passo a passo. Inclusive, você sai de lá com um planejamento para os próximos 3 meses. Você vai sair de lá dominando algumas ferramentas. Inclusive, um outro ponto. Eu não tenho tempo. Eu estou lá na loja, eu mesmo que faço minhas publicações, eu tenho que fazer as artes. A gente ensina ferramentas que vão otimizar. E dentro do Facebook e do Instagram tem uma função que é agendar a publicação, que muita gente não conhece. Então imagina que Dia das Mães é sempre no domingo, Dia dos Pais é sempre no domingo. Poxa, mas a loja está fechada, eu estou comemorando com a minha família, eu vou ter que parar ali aquele momento em família para fazer a publicação.
Não, a gente consegue antecipar tanto a E criação programar, da né? arte, o texto e deixar programado para chegar naquele dia, horário, a plataforma publicar para você. Então, no planejamento é isso. Que dia que eu vou planejar o conteúdo? Que dia que eu vou criar as artes? Que dia que eu vou deixar agendado para depois só eu acompanhar? É até interessante, Jefferson, como é que consegue gerenciar aí o perfil de várias empresas ao mesmo tempo e ainda cuidar lá da Capacity? Planejamento. Eu exatamente uso essa estratégia que a gente ensina no curso. Então, a prova de que dá certo, além de alguns clientes que a gente tem lá como case de sucesso, é o nosso dia a dia, a nossa estratégia acontecendo. Muito bem, né, Vanessa? Vamos pro nosso bate-bola pra gente... Rapaz, aqui é um podcast de... A cada fala é um corte, né? Assim, cada fala é um... Então, gente, aqui a gente fala uma palavra e aí vocês falam o que vem na cabeça de vocês, né? A Vanessa vai começar e eu faz um, eu faço outro. Beleza. E aí ela faz a pergunta, cada um fala. Começa daqui? Começa daí. Então tá. Denise, uma comida preferida. Hoje churrasco. Ah, é bom, muito bom. Churrasco sempre. Se eu puder fazer, melhor ainda. Olha! É ele que faz. A pergunta que eu ia fazer, eles já me falaram. Qual é o boi deles? Por isso que eu vim com a camisa do Olha. Garantido. Só pra Entendeu? confrontar, né? Essa daí não tem graça. Eles já falaram. Disse, olha, tem que começar a garimpar o pessoal do Garantido pra ir lá, porque só tá indo caprichoso. Caprichoso, tricampeão. Agora, assim, gente, um ingrediente que é indispensável no sucesso de vocês dois. Se vocês tivessem que escolher assim, olha, eu tenho isso e isso é indispensável no meu dia a dia, assim, pra ter sucesso. Resiliência. Me define. E a capacitação. Você buscar aprender aquilo que você ainda não sabe. Vai lá, Vanessa, faz você agora. Vanessa ficou calada. Não, eu acho muito interessante, assim, e tá sendo um podcast tão gostoso, assim, de ouvir A Vanessa já tá assim, poxa, vai acabar. Eu tô, nossa, não, tá um gostinho de quero mais. Mas, enfim, falem pra gente um hábito diário que ajuda vocês a manter o foco. Eu li no histórico de vocês, porque eu também estava ali bisbilhotando, que a motivação de vocês são os filhos. Pra vocês, não, hoje eu não tô bem, mas eu tenho um motivo, são os meus filhos, é ir lá e trabalhar. Fala pra gente um pouco mais sobre isso. Tá, eu coloquei essa parte porque, assim, quando se torna pai, a gente deixa de ser o foco principal da nossa vida. Tudo gira meio que em Pra torno eles. deles. Então, tipo assim, o que eu posso fazer para proporcionar para eles? Como que eu posso ser, assim, um pai? Não assim, se meu filho pedir, pai, compra um brinquedo, vai lá e compra. Pai, vai fazer tal coisa e faz. Eu assim, de ser uma referência. De ele olhar para você e falar, meu pai é bom nisso, meu pai me ajuda nisso. E são coisas assim simples que nem sempre tem a ver com dinheiro. Às vezes meu filho quer tempo de atenção para ir jogar bola com ele. Às vezes a minha filha quer tempo para brincar com ela. E às vezes até brincadeira de menina. Ela gosta de me maquiar. Eu deixo a minha filha me maquiar. Olha que interessante. Ela quer brincar de maquiar. Às vezes maquia a Denise, às vezes me maquia. Sim. Às vezes ela... Sabe, eu não lembro o nome, a dolena, aquela brincadeira de bater a mão. Porque a minha filha tá nessa fase. E ela me ensina, não, pai, assim, a gente vai lá e faz. Então, assim, a gente tem uma proximidade muito legal, assim, uma relação de pai e filho é muito próximo, então eu acho interessante. E eu busco me manter, assim, próximo deles em tudo que eles gostam. Por exemplo, o meu filho, ele gosta de jogar Roblox. Ele tem um canal no YouTube onde ele posta os vídeos dele jogando. E eu vou lá e eu jogo o mesmo joguinho que ele. Primeiro, para ele ter essa proximidade comigo, e eu também volto naquele ponto da informática. Eu sei que lá nesse joguinho pode ter coisas negativas. Então é uma maneira também de monitorar, para eu saber naquilo que ele está exposto, né? E a minha filha, ela é menina, então ela tem já um foco pro outro lado, né? Então às vezes ela quer isso, quer uma atenção, pai, vamos dar uma volta ali de moto, vamos sair para pegar um vento, como ela chama, e a gente ter essa disponibilidade, ter essa atenção, porque às vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado e não quer sair. Tipo, eu sou uma pessoa que tô com fome, em vez de sair no lugar para comer a pizza e pedir, eu vou sempre pedir. Eu quero ficar em casa. Mas eu entendo que a minha filha, às vezes, essa Tem voltinha a ali com ela necessidade, né? vai fazer a diferença para ela. Poxa, meu pai saiu para trabalhar, ficou o dia inteiro fora, mas na hora que eu queria a atenção dele,
ele estava lá. Que às vezes nesse passeio ela me conta como é que foi na aula, o que ela fez em casa, o que ela assistiu na internet. Olha, que então a gente tem uma proximidade muito legal nesse sentido. O dela é saindo para gastar, né? O Guilherme é para passear, pegar um vento, mas ela é com a intenção de gastar. Agora, se vocês fossem receber uma figura lá na capacitação de vocês, uma figura que pode ser alguém que já possa ter morrido também. A gente sempre faz a pergunta, uma figura ilustre, uma celebridade, quem que vocês convidariam para visitar? Ai, meu Deus. Não tem ninguém assim que eu... Eu pensei que você ia falar o Paulo Vieira, assim, de cara. Não. Quem é aquela pessoa que queria que estivesse lá na sala do Capacita Mais Treinamentos? Pra ti, Jefferson, quem Tá, vamos lá, começa. Conrado Adolfo, né? Que ele é um cara assim que é uma referência no marketing. E, inclusive, voltando lá naquela história de não ter recurso para investir, só com o conteúdo grátis que ele disponibilizava no YouTube fez muita diferença para mim. Porque eu estava numa etapa que eu estava migrando ali de não querer só o design, mas começar a empreender. Eu falei assim, eu preciso me enxergar como um dono de agência, como um empreendedor. E aí, quando eu conheci, através da internet, tinha muita coisa. Tudo que ele falava fazia sentido. E bateu muito naquele sentido, assim, de, poxa, eu queria ter esse cenário, mas eu não tenho. E isso me paralisava. E ele mostrava, não, ó, com o que você tem, dá para fazer muita coisa. Então, assim, até então eu estava naquela história de fazer um serviço aqui, acabou, ir atrás de outro. Então, todo o tempo correndo atrás de um serviço novo. E com esses ensinamentos que eu tive lá dele, eu falei, caramba, é verdade, o cara contratou porque ele gostou. Se ele chamou uma segunda vez, deu resultado. Então, em vez de eu ficar toda hora pingando o serviço, faz um contrato. Esse cara já validou que o teu serviço é bom. Ele já sabe, por isso ele está contratando de novo. Aí já mudou uma questão. Poxa, tá aqui, em vez de fazer uma vez, vou fazer um contrato. Atender ele de maneira permanente. Então, se um dia o Conrado Adolfo fosse lá na Capacita Mais Treinamentos, trocar uma ideia, palestrar que fosse, hein, eu ia ficar muito realizado profissionalmente. Pronto. Agora a nossa última pergunta é, se vocês não fossem, né, você não fosse administradora, você não fosse do marketing, o que vocês seriam? Bom, eu acho que eu gostaria muito de ser psicóloga. Eu iria para essa área da psicologia, talvez. Quase certeza. Eu acho que ia voltar para o jornalismo, né? Como eu falei assim, eu fui fisgado pela publicidade numa experiência de estágio, né? Mas desde pequeno a minha certeza profissional era essa. Né? Tipo, por exemplo, tem gente que precisa fazer aqueles testes, né, de aptidão para saber de que área gosta. Já eu não, tipo, eu quero ser jornalista, eu quero comunicar. Né? Tipo, apresentar o jornal, ser repórter ou algo assim, contar histórias e escrever, essa parte sempre me fascinou. Então eu ia buscar voltar para o jornalismo. Então é isso. A gente né? chegou ao fim. Olha, foi um podcast muito bacana. Eu aprendi muito. Assim, realmente a gente trocou hoje muitas experiências pra gente comentar, falar. E muitas descobertas. Sim. Agradeço a presença de vocês aqui no Papo Negócio. Eu tenho certeza que a palavra de vocês vai incentivar muitos empreendedores a repensar. E esse é o nosso último episódio de 2024, né? Agora a gente só vai se ver Fechando com chave de ouro. fechando com chave de ouro para quem quer reprogramar a mente, né? Ter uma mentalidade de sucesso. Quem já vai iniciar o ano melhorando o marketing, né? Melhorando o marketing. E, gente, só agradeço, né, Vanessa? Dê suas considerações finais aos nossos convidados. Então foi maravilhoso estar com vocês aqui no nosso podcast Papos e Negócios. Eu creio que assim como a gente aprendeu muito aqui, você também vai aprender assistindo ao nosso podcast. Vá lá, assista, curte, comenta. E se você quiser, assim como o Enzo, que eu faço o curso de informática, eu vou deixar minha chave lá nos comentários, por favor. Brincadeiras à parte, gente, mas eu vou sim procurar o Capacita Mais Treinamentos, porque eu preciso. Tá até junho, não souber fazer uma planilha. Em janeiro não, porque janeiro, né? Janeiro a gente tá ali. É puxado. Muito puxado, mas em fevereiro eu vou estar lá, vou tirar uma foto pra provar pro meu amigo Enzo que eu vou fazer o curso de informática. Temos um compromisso, hein? Tem um compromisso. Temos um compromisso pra 2025. Tá bom? Então curte, comenta,
Fala pra gente o que vocês querem ver por aqui no nosso Papo Negócios, quem vocês querem ver, tá bom? Nós precisamos do feedback de vocês. Gente, é com muito carinho, tá bom? Que a gente finaliza aqui. E com tristeza também, porque queremos mais, né? Queremos muito mais. E é isso. Mas vai vir mais coisas. E quem ficou com esse gostinho de quero mais, pode visitar a Capacita Mais Treinamentos para bater esse papo. Gente, um ótimo ano novo para vocês. Em 2025 a gente está aqui para falar mais sobre negócios, para incentivar mais as pessoas e para, com certeza, inspirar a vida de você que está aí e quer ser um empreendedor. Um abraço e até 2025. Beijo para vocês.